Seja bem-vindo ao 6º episódio, Os Contadores, um ambiente dedicado totalmente aqui a apresentar para vocês empresários contadores, que vão trazer aqui para a gente histórias, contar histórias, experiências que estão revolucionando, que estão mudando o nosso setor contábil, né, com tecnologia e inovação. E hoje eu tenho a honra e ilustre presença do meu co-host, Bruno, que vai estar comigo, então apresentando hoje o podcast. E com vocês eu tenho uma ilustre presença também de apresentar o Felipe Setúbal. É Setúbal? Setúbal. Felipe Setúbal, que criou o método contabilidade contador 5.0. E ele vai explicar hoje um pouco pra gente, um pouco da sua história, como é que ele iniciou nesse mundo de contabilidade e também como é que ele criou esse método que está transformando todo esse ambiente contábil, todo esse mercado contábil, ajudando contadores a serem mais eficientes e terem até mais lucratividade. Né? Com certeza. Então se apresente aí, Felipe. Fala, pessoal. Seja muito bem-vindo para você que está assistindo aí de casa, você que está no conforto do seu lar. Meu nome é Felipe Setúbal, para quem não me conhece, e para quem me conhece também é Felipe Setúbal. Essa é a abertura que eu sempre uso nas palestras para dizer que eu sou o mesmo cara aqui dentro da empresa. Eu sou um cara bem despojado. Venho de uma família de 22 contadores, dividido em 6 escritórios. Nosso escritório é o mais recente. Sou irmão mais velho de 3 irmãos, irmão do Thiago e da Isabela. E todos trabalham no escritório da família. Comecei bem cedo na contabilidade. Fui espontaneamente forçado a entrar no escritório. Aos 15 anos de idade, meu pai falou, pronto, tá entrando no ensino médio, tá na hora de virar homem. Vamos começar a trabalhar. Aonde? Escritório de contabilidade. Tem de história que é assim, cara. O que eu mais vejo hoje no mercado é a galera de family office, né? Escritório de contabilidade familiar. E aí foi tudo assim, velho. Vai pra contabilidade e se quiser fazer outra coisa, pode fazer. Depois de formar, esperar o CRC. Cara, você já quer começar numa curiosidade? Manda pra mim. O Bruno aqui é engenheiro. Eu sei. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Cara, é engenheiro e fez essa loucura de montar um escritório, né? Montar uma contabilidade digital online. E quem não viu o primeiro episódio da história da Facilite, assista. Muito bacana, tá? Mas vamos lá. Vamos começar nosso bate-papo Pelo hoje. começo. Tu tem hora hoje marcada? Tenho que ir com vocês. Meu próximo compromisso é uma live 8 horas. 8 horas? Então dá tempo de boa. É porque acho que tem muita coisa pra gente conversar. Acho que vai ser um bate-papo bem legal. E aí eu queria, realmente do começo, né? Esse mundo que você entrou de contabilidade, como é que foi? Como é que foi a sua primeira experiência com contabilidade lá no escritório do seu pai, né? Uhum. E qual foi ali os desafios que você enfrentou no começo? Porque você entrou na adolescência ali, né? Então você não fez uma faculdade para depois entrar, né? Você já entrou fazendo a contabilidade. Não, como eu falei, eu fui espontaneamente forçado a entrar no escritório. 15 anos de idade, tradição da família, a galera tá entrando no ensino médio, vai trabalhar meio expediente. Meu primeiro desafio na contabilidade foi ir para contabilidade, que eu achava um saco. Imagina um moleque de 15 anos, no auge da vida, né, sem conta para pagar, morando com os pais e tal. Eu só queria saber de festinha e curtição. Meu pai falou, velho, tu vai pro escritório, tá na hora de virar homem, tem uma oportunidade para trabalhar na família, então vamos. E aí meu primeiro desafio foi aprender a gostar do que eu fazia. Eu sou músico, né, formei na escola de música, toco saxofone, violão, um monte de coisa. E eu tinha um sonho de ser artista, velho. E aí meu pai mandou uma piadinha para mim uma vez que qual é a diferença do músico e de uma pizza? Aí eu falei, não sei. Ele falou, porra, a pizza alimenta uma família, velho. E eu falei, caralho, pesado, né, velho? Então, ele falou, você tem que escolher se você quer viver de sonho ou se você quer comer. Então, gerou essa mentalidade capitalista em mim. E eu falei, cara, eu vou seguir, aprender a gostar da contabilidade. E foi um desafio muito grande, né? Demorei 10 anos para começar a gostar da contabilidade. E, cara, fiquei dos 15 aos 18 anos rodando todos os departamentos. Então, fui diretor de expedições, vulgo office boy. Né? Botava um terno, colocava um terno para ter mais credibilidade. Chegava para pegar os malotes, né, naquela época. E aí falava pro pessoal,
sou da agência contábil responsável pela expedição dos documentos, vim pegar a documentação do pessoal e tal, aí beleza. Fulano, o office boy da agência contábil tá aqui. Não adiantava nada. Mas, cara, eu passei por todos os departamentos da contabilidade. E aí, com 18 anos, eu entrei na faculdade e vi que era tudo uma ilusão que se pregava na faculdade, que eu não ia usar daquilo pra nada. Por isso eu demorei 10 anos para formar. Então, eu sou quase um médico da contabilidade, entendeu? Eu fiquei 8 anos, né, 6 anos e mais 4 de residência ali. Fiquei 10 anos para formar. E aí, ao longo dessa jornada, velho, eu fui identificando várias dores do empresário que o contador e o empresário tinham, né? As tretas que tinham. Que até hoje são as mesmas. Envio de documentação, fluxo dessa informação, cliente que paga coisa da pessoa física pela pessoa jurídica, é o sistema da receita que nunca funciona, e aí por aí eu fui aprendendo a lidar com esse desafio e gostar desse desafio. Então eu falei que minha maior função dentro da contabilidade era ser um RP, que não é relação pública, era resolvedor de problema. Para não falar outra merda, resolvedor de pica. Corta isso aí, produção. Pode deixar. E aí, velho? O xingamento pode? Pode. Pode xingar? Pode. Porra, eu sou cara. Mas eu comecei a me apaixonar por resolver problema. E aí eu virei o verdadeiro RP do escritório. Tipo assim, todo problema que tinha, trazia pro Felipe. Porque o Felipe tinha rodado todos os departamentos, o Felipe já tinha expertise. E, assim, meu maior desafio mesmo nesse início foi começar a gostar de resolver esses problemas. Me apaixonar por isso. Cara, o que eu achei interessante, assim, um pouco de você falando do seu começo aí, é porque você é o mais velho. Mais velho. Então, o seu pai mostrou que é aquele cara tradicional. Então, ele puxou quem para ali também seguir quando ele sair do escritório, quem vai seguir ali o trabalho, né? Sempre o mais velho, né? O mais velho sempre é mais cobrado. E isso é um peso, viu? Vou te falar que isso é um peso. Eu carreguei esse peso por muito tempo. Porque, assim, ser o filho mais velho é o que todo mundo espera, né? Vem aquele modelo monárquico, né? Que o príncipe, o primogênito tem que assumir a cadeira. E eu sou um cara muito de rua, velho. Eu gosto disso aqui, ó. De tomar uma, de estar na rua. Sou um cara de relacionamento. Eu não sou um cara de tela. Embora eu goste, saiba fazer muita coisa de tela, mas eu não gosto de tela. Então, eu sempre falava pro meu pai, pô, tu quer que eu assuma? Ele quero que você assuma, tira o CRC e tal. E isso foi um fardo muito grande pra mim, que eu carreguei durante muito tempo, até o Thiago assumir. E aí, quando o Thiago assumiu, que é meu irmão caçula, todo mundo falou, caraca, o caçula que vai assumir. Eu falei, graças a Deus, pô. Eu não tenho essa vaidade da cadeira, entendeu? Eu tenho a vaidade de resolver problema. Então, ser o mais velho foi um peso durante muito tempo, até a chegada do Thiago ali em 2018, mais ou menos, no escritório, e da Isabela. Que entrou, a Isabela formou em RH, cuida da parte de pessoas, né? A gente fala que é o departamento de gente, que é o DG. E o Thiago, cara, ele entrou num departamento que era um gargalo muito grande, que era no contábil. Sempre, né? O contábil. 99% é o contábil. A gente criou uma fórmula mágica para resolver o contábil, que é aquela que eu te falei no bastidor ali. E foi muito leve, sabe? Essa transição. Assumi a gerência durante uns 4, 5 anos no escritório, e aí o Thiago chegou, a gente capacitou o Thiago. Hoje o Thiago é um exímio líder, ele toca a operação com muita maestria. E eu sou muito grato, velho, por isso, né? Por esse desafio aí de... E vocês são a segunda geração, a terceira? O teu avô era contador? Não, meu avô, ele era pedreiro, pô. Pedreiro, né? Eletricista. Teu pai que aventurou como contador aventurou. E formou a primeira geração, digamos assim. Na real, velho, isso vem lá do meu tio Mardonedes, que ele tem 35 anos de contabilidade. Entendi. Ele foi o bandeirante, né? Ele que desbravou a toda a mata da contabilidade e começou a trazer os irmãos dele para a contabilidade. E aí lá em 2005, 2006, meu pai estava formando em contabilidade por orientação dele. Ele falou, cara, o que eu faço da vida? Meu pai tinha uma empresa e falou assim, vem para contabilidade que eu te ajudo. Meu pai, beleza, então vou trabalhar para você de graça. Meu tio, não, quero que você receba para atender meus clientes. Ele falou, não, eu vou pagar um aluguel de cadeira para aprender a contabilidade. E aí ele ficou 1 ano trabalhando de graça pro meu tio, sem ter nenhum cliente, só para aprender. E a história é massa. Em 1 ano ele não pegou nenhum cliente. Ficou 12 meses trabalhando, pagando para aprender a contabilidade.
Depois de um ano, em 6 meses, ele fez a captação de 30 clientes. Isso 18 anos atrás era cliente pra cacete. Hoje tem contadores que têm 30 anos de escritório que não tem 30 clientes. E aí, nos 6 meses, ele bateu 30 clientes. Quando foi no primeiro ano, eu sei que a gente já tinha batido ali os 100 primeiros clientes. Então, em um ano, ele pegou e montou uma carteira de 100 clientes. Foi nessa época, mais ou menos, que eu cheguei no escritório ali em 2009. Né? Eu entro no escritório em 2009, agosto de 2009, e aí começa a jornada. Mas assim, meu pai saiu do escritório do meu tio, montou a agência contábil, né? E nesse rolê todo, o escritório da gente foi o último a ser fundado. Era o último e hoje é o maior. A gente tem uma carteira com 502 clientes hoje. Uma carteira relativamente grande, né? Se for comparar com o mercado. É grande. Então assim, mas não foi do meu avô. Aí meu pai, eu assumi a gestão do escritório em 2014, fiquei até 2018. Nessa época meu pai aposentou, meu pai também era bombeiro. Ele aposentou do bombeiro, ficou 1 ano e pouco no escritório, falou, não quero mais não. E eu falei, eu também não. E aí o Thiago assumiu. Entendeu? Então assim, tá na 3ª geração da gestão, mas se a gente botar na ponta do lápis, são 2 gerações, né? Do meu pai pra nossa. Entendi. Entendeu? Porque quando eu conheci já com o Thiago no controle, Isso é né? novo. Conheceu hypado já, né? Conheci ele já no controle e eu achava que era só ele. Eu achava que ele era o primogênito. Eu achava que era ele. Aí depois que ele me explicou, eu falei, tá. Thiago é o caçula, ele assumiu. O Thiago, pra ele, eu falo assim, cara, pra mim tu foi muito fácil, pô. Foi só olhar assim, o que o Felipe fez de merda? Isso, é só fazer o contrário, cara. É muito fácil. Porque eu fui o cara, velho, que eu fui o cara que eu manipulava planilha. Pô, o controle antigamente era assim, ó. Mandei o DAS do cliente. Mandei o DAS 20, dia 18. Eu vou botar aqui que eu mandei 18 do 10. Que eu mandei o DAS do cara. E era um Excel impresso. Então, na hora que perguntava pra conferir, cadê? Mandou? Mandei. Tá aqui, ó, na planilha, ó. Mostrar a planilha, tá bom. Abre o e-mail. Não tinha as inteligências que a gente tem hoje, a tecnologia que a gente tem hoje. Então, eu fui o cara que eu criei o método, criei o processo lá dentro. Por quê? Porque eu fui o cara que mais boicotou o processo. Por que eu boicotei? Porque não tinha processo. E aí é uma frase que eu falo, que é uma máxima que eu gosto de usar. Quem não tem processo, vira processo dos outros. Se tu não tem um processo mapeado, tu vai seguir o que o cliente mandar, tu vai seguir o que o funcionário mandar. Então, Vai ficar refém ali, né? tu fica refém. Quem não tem processo, vira processo dos outros. E aí foi quando eu comecei a me encantar por desenhar a bolinha, velho. Por isso que eu falei, me dá um papel, velho, que eu preciso rabiscar. E eu comecei a desenhar, assim, ó. Meu processo, eu usava uma ferramenta muito top de mapeamento de processo, que eu acho que vocês conhecem, o Paint. Isso. Era bolinha, setinha, quadradinho, bolinha. Ia saber de BPMN, bisagem, dessas ferramentas. Toda essa metodologia de processos, de alto impacto, alto valor. Caraca, velho. Eu tava cagando pra isso. Eu falei, velho, desenha, ó. O cliente eu mando e-mail, o cliente responde o e-mail, eu faço a conferência do e-mail. E aí eu escrevi embaixo aqui, ó. Era tipo aqui, ó. Desenhava a bolinha, o macro processo aqui, ia desenhando o checklist das coisas que tinham que ser feitas. E assim a gente foi mapeando o processo. Porque eu sou um cara que meu pai sempre fala uma frase assim, ó. Eu vou te ensinar uma coisa uma vez. Tu anota essa porra. Se tu vier me perguntar a segunda vez, eu vou mandar tu se lascar, mano. E vou perguntar por que tu anotou. Então eu sempre eu criei esse hábito de manualizar tudo que eu fazia. Por quê? Da próxima vez que eu for fazer, eu não vou perguntar pra ninguém. Eu tenho desenhado e eu tenho escrito. Entendeu? E aí quando chegou em 2012, por aí, 2014, a gente contratou uma consultoria para fazer um mapeamento de processo profissional, né? Foi a D&M, a galera da empresa Júnior. Aí eles falaram, ó, vocês têm alguma coisa escrita? Eu falei, eu tenho isso aqui, ó. Os arquivos do Paint. Eles falaram, caraca, tu já tem um processo mapeado. Aí eles estruturaram no Visage, aí ficou lindo. Eu falei, caraca, que obra de arte. E aí foi quando eu comecei a me apaixonar mais ainda por processos. E aí fui mergulhando nesse mundo. E aí você poderia já começar a falar pra gente
Como é que foi esse início? Se você deixar eu falar, irmão, eu faço uma palestra aqui, irmão. Não, até eu falei, deixa eu falar aqui, porque até agora eu beber o vinho, né? Deixa eu falar. Fala aí, que eu não... Como é que foi, né, o começo ali, o que levou você a desenvolver o contador, né, o 5.0? 5.0. Cara, massa. Como é que... Onde é que foi esse despertar, né? Que ia ser, cara, acho que eu vou criar esse método, vou testar, Eu sempre quis ser artista, né? Eu sempre quis ser artista, eu sempre gostei de palestrar, de falar, eu toco sax, toco violão, eu sempre gostei de estar no palco. E aí eu falei, caraca, agora eu tô aqui nesse mundo, me apaixonei por resolver problema, como é que eu vou trazer isso pro que eu gosto de fazer? Em 2014 eu conheci o marketing multinível. Já caiu nesse golpe também? Sim. Já caiu Quem também? não tem um amigo que Quem nunca foi para um evento de empresários, né, velho, que chegava lá, era um monte de perfume em cima da mesa, né? E aí eu conheci, na verdade, foi com a Polishop, velho. E caralho, que modelo de negócio maravilhoso, velho. Eu via uma bolinha, com 2 bolinhas embaixo e mais 2 bolinhas. Aí eu entendi, pô, um cara me chamou, eu tô aqui embaixo. Se eu chamar mais 2 e ajuda esse cara a crescer, eu também cresço. Eu falei, caralho, que modelo inteligente, velho. O que me apaixonou no multinível? Eu não preciso foder com a vida de ninguém pra eu ganhar dinheiro. Porque era o que a gente vê, é o que mais a gente vê no corporativo, pô. Um puxando o tapete do outro pra pegar o cargo daquela pessoa. E quando eu conheci o multinível, eu falei, ao invés de eu ferrar com a vida de alguém, eu tenho que ajudar a pessoa. Eu falei, caraca, isso é o modelo mais lindo de gamificação. E aí eu caí pro multinível, palestra, treinamento, eu falei, cara, eu acho que é isso aqui, ó, que eu vou seguir. Aí eu saí da Polishop, fui pra famosa Rinode, quem nunca, né? Todo mundo já riu, já caíram. E aí foi onde eu mergulhei no mundo do empreendedorismo. Porque como tinham muitos eventos, palestras, treinamento, São Paulo, convenção, toda semana pegar uns... tinham os eventos pra gente levar e mostrar o plano de negócio, eu comecei a me encantar por isso. Falei, cara, que modelo genial. Até que eu conheci o bastidor do marketing multinível. E aí eu fui chamado para ir para o corporativo, montar processos e tal, e fui para uma outra empresa. E aí eu conheci esse modelo de negócio, tomei uma rasteira nessa outra empresa que eu fui. Eu larguei uma rede com 250 pessoas na Rinode para ir para essa outra empresa. Fui diamante mais novo, bababá, todo aquele glamour que eu queria na época com 22 anos. Tomei uma rasteira e quebrei, velho. Eu peguei a contabilidade, joguei pra trás e falei, se fuder com contabilidade, não quero saber essa porra, mas não, tô rico. Eu, com 22 anos, ganhando 20 mil reais, eu falei, tô feito, irmão. Tô feito. Então eu queimei a ponte, né, velho? E aí meu pai falou, não, pode voltar pro escritório, depois que eu quebrei, eu vou te contratar como estagiário, ganhar R$1.000. Eu falei, caralho. E aí foi um recomeço. Mas eu gostei tanto do multinível que eu falei, a pergunta que ficou na minha cabeça foi, como eu crio esse modelo dentro do meu escritório? Porque eu não vou mais construir empresa para os outros. Eu vou trazer esse modelo do multinível para dentro do meu negócio. E aí eu entendi 3 coisas. Primeiro, escala. Tanto é que o projeto que eu estou hoje, a empresa de educação que eu tenho, chama-se Escala. Escala empresarial. Eu sou apaixonado por escala, velho. Foi um modelo que eu vi e falei, caraca, o multinível é lindo porque você pode escalar. Segunda coisa que eu vi que o multinível tinha e que a contabilidade também tinha. Recorrência. E terceiro, necessidade de mercado. Pô, na Rinode minha abordagem era assim, tu toma banho? Sim ou não? Sim. Tu escova o dente? Sim. E tu tá ganhando dinheiro por isso? Não. Faria sentido pra você ganhar dinheiro por todo mundo que você conhece que toma banho e escova o dente? Com certeza. Se você ganhasse R$1 por isso. Eu falei, caralho, é uma necessidade de mercado. Sim. Então tinha uma puta oportunidade ali, eu falei, como é que eu pego isso? Qual que é a necessidade de mercado da contabilidade? Aquilo que eu te falei, irmão, você tem que querer. Abriu empresa, tem que ter contador. Acabou. Mas por quê? Tá na lei. Pronto. Você não tem que querer. Então a gente tem uma necessidade de mercado, tem uma recorrência na contabilidade, que é o que me encantou, e a grande questão era, como é que eu escalo? Como é que eu escalo? E aí eu entendi que por que o multinível consegue ser tão escalável? Tecnologia. E aí foi quando eu mergulhei no universo da tecnologia, velho. Fui pra Joinville, fui na Fortes, fui no Conta Azul. Pô, passei 2 semanas no Conta Azul. Entendi toda a operação deles, tipo assim, desde a hora que o bicho dava o play no anúncio, até a hora que o cara fazia um upsell, fazia um cross-sell, fazia um monte de coisa. E aí eu entendi, eu falei, caralho, legal, vamos trazer isso pra contabilidade. Primeiro passo, processo. Já tinha um processo mapeado lá de 2014, o ano era mais ou menos 2017. Falei, porra, tem um processo mapeado,
Legal. Agora, em 2017 eu formei em coaching. Se alguém aqui não gosta de coaching, foda-se você. Eu amo coaching, mano. Mudou minha vida, porra. Mudou minha vida. Porque eu fiz coaching não pra ser coach, mas pra entender o que passava Mas na eu já fiz cabeça. coaching também. Mas tu fez o processo ou formação mesmo? Não, eu fiz só o O processo. processo. Eu Eu fiz fiz a formação, formação. não. Eu virei coach mesmo, certificado e as porra toda. Enganei muita gente também com coach. Brincadeira, velho. Mas o coach mudou minha vida, porque as ferramentas de desenvolvimento pessoal, eu não usava pra mudar a vida de todo mundo. Eu usava pra treinar minha equipe. Eu treinei a equipe. E aí foi quando eu voltei pra contabilidade, que eu saí do multinível, que eu me lasquei, e voltei pra contabilidade treinando a equipe. Então eu falei, porra, eu vou treinar a equipe, eu já tenho o processo, e agora como é que eu escalo essa tecnologia? Eu mergulhei no mundo da tecnologia e entendi. Pronto, velho. É isso aqui, ó. E aí eu comecei a implementar essas mudanças, aquela parada do Excel lá que a gente estava conversando, de criar um OFX e tal, criar os deparos, fazer o lançamento financeiro virar lançamento contábil. Eu tava falando pra ele que a gente tava fazendo isso na mão, pô, no Excel. Foi quando eu conheci o Conta Azul e veio todo esse rolê. E aí, bicho, pra resumir um pouco a história, eu no coach eu falei, cara, eu preciso compartilhar isso aqui com outras pessoas. Eu quero falar o que a gente está vivendo, o que a gente está aumentando de performance aqui na agência contábil para outros escritórios. Vou treinar outras equipes de contadores. E aí começou lá atrás, começou o chamado CAP. O que é CAP? Contador de alta performance. Que nome bosta. Horrível. Mas beleza, porque o meu tema quando eu formei em coach era alta performance. Eu no coach sempre tenho performance. Tem que ter Você é performance. aluno do JJ ou não? Não. Nessa Já. época não existia. Paulo Vieira. Paulo Vieira. Eu fiz aquele método do CIS. Muito bom. Eu fiz 2 vezes. Eu falei perto do microfone, né? Tem que falar, foi mal. Eu fiz o método CIS. Paulo com Vieira. Paulo Vieira. Aproveitando a deixa aí, podia botar um pouquinho mais de vinho aqui pra gente, né? E eu comecei essa porcaria aqui de contador de alta performance, velho. E aí eu dei um tiro no pé. Inclusive um cliente em comum que você tem, que eu não vou falar o nome, que começa com C. Mas aí, que é de contador, né? E eu fiz um treinamento lá e vi que a maior merda é você começar treinando, fazendo uma transformação digital pela base, pelo time. Por quê? John Maxwell, você sabe quem é John Maxwell? É o maior autor de liderança do mundo. Ele tem uma frase que é a seguinte: tudo começa e termina pela liderança. Então, porra, meu time tá uma bosta, a culpa é do líder. Meu processo tá... a culpa é do líder. Só que eu não sabia disso, né? Naquela época. E aí, eu comecei treinando a equipe. A equipe ficou motivada, pilhada. Falou, cara, vamos mudar o escritório agora, vamos fazer uma revolução e tal. Isso. Começou a fazer um monte de exigência e uma funcionária foi mandada embora. Por esse excesso de motivação. O que acontece com um burro quando você vai lá e motiva ele? Um burro motivado. Vira um burro motivado, velho. Por quê? Porque não deu processo, não deu passo a passo, só motivava a galera. E motivação é um combustível, pô. O que acontece? Quanto mais você acelera, mais você gasta. Então a galera ficava motivada. E depois esfriava. Tá. Deu ruim. Pivota isso aqui. Cancela. E aí o ano era 2018, eu cancelei isso aqui e fiquei um ano parado. Quando foi 2020, pandemia, eu falei, cara, eu vou voltar com isso aqui e vou começar a fazer network com os contadores. E aí eu fiz um evento, um almoço de negócios, lá no Contei, tô dando jabá pros caras aqui, sem cara receber nada. Mas eu fiz um almoço de negócios pros contadores, levei 20 contadores, peguei patrocínio de uma empresa de tecnologia, que eu não vou falar o nome também, e foi um sucesso. Eu comecei a criar um clube de negócios para contadores e a galera fazendo tipo um conselho ali de troca de experiência. Eu falei, pô, tá aí. Legal. O game tá no dono do escritório. Agora como? Aí comecei a ficar fazendo esses almoços. Eu falei, pô, mas não tá tendo muita educação nisso. Quando foi 2022, eu mergulhei no mundo de lançamento, de marketing. Tinha acabado de formar em marketing também, que serviu pra porra nenhuma, igual contabilidade. Eu falei, caraca, velho, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um produto pro contador. Mas não vai ser contador de alta performance, vai ser contador 4.0, porque o 4.0 nessa época tava em alta e não sei o que. O G4 tinha acabado de nascer ali, tinha 2 anos. 4.0 e tal. Eu falei, 4 não, velho, vamos além, vamos pro 5. 5.0. E eu falei, cara, beleza, mas o que quer dizer o 5.0? E aí eu carregava comigo o seguinte termo, PPT.
O que é PPT? PowerPoint, né? Sim. O PPT aceita tudo. Né? Já ouviu essa frase? O Excel aceita tudo, o PPT aceita tudo. Eu falei, não, vamos mudar isso aqui para processo, pessoas e tecnologia. Eu já treinava as pessoas por conta do coaching, do rolê todo. Eu já estava mergulhado no mundo de tecnologia e eu já tinha processo mapeado. Pô, tem tudo a ver comigo. Aí eu fui e coloquei o marketing, o MCPPT, que era o quê? Marketing comercial e o PPT. Não, mas tá uma bosta, velho, isso aqui. Não tá dando rock, não. Vamos arrumar outros 2 pontos aqui. E aí eu comecei a entender o que a gente fez na agência contábil que virou nosso jogo. Só para trazer um número aqui para vocês, em 2017, a agência contábil, ela tinha 200 clientes e 25 funcionários. A gente chegou a ter 25 funcionários lá dentro. E hoje eu vejo uma galera falando, a gente tem 2.000 funcionários. Parabéns. Parabéns, sua folha deve estar absurda e o seu dinheiro tá do teu funcionário. Quando foi 2024 agora, hoje a gente bateu 502 clientes. A gente tem 502 clientes com quantos funcionários? 30? 20, alguém ainda mais? Chegou a ter 20, Hoje a gente tem 12 funcionários. E aqui foi onde deu o rock. Foi o case. Porque todo mundo veio me perguntar, irmão, vocês estão com 12 funcionários. Como assim, pô? Porque assim, Obrigado. Desculpa te cortar. Não, obrigado, te agradeço. Mas isso chama atenção porque vocês vêm de um escritório tradicional, né? Sim. Vocês vêm de um escritório tradicional com um perfil de clientes ali que, sei lá, tem um lucro presumido, não sei se vocês ainda têm lucro real. Misericórdia, Deus me livre. Mas ali simples, né? Diferentemente de uma pessoa que já tem uma facilidade, que já nasceu nesse mundo de tecnologia, já com seu próprio sistema. Então, assim, é muito mais fácil você já nascer. Deixa eu falar mais perto aqui, senão o diretor vai brigar comigo. É muito mais fácil você nascer já com a tecnologia ali. Total. Agora, você mudar de um escritório que é tradicional ali, que veio do seu pai, que provavelmente ele aprendeu desse seu tio há mais de 30 anos aí. E aí já vem com aquelas crenças, tá, aquelas dificuldades. E aí você mudar e ter esse resultado é uma parada... Irmão, você dá cavalinho de pau no jet ski é uma parada. Tu vira aqui, bota o peso pra baixo e vira. Agora vai dar cavalinho de pau numa lancha, num navio, num transatlântico. Não é tão fácil. E aí é onde quebra, é uma quebra de paradigma muito sinistra, velho. Porque toda vez que eu falo esse número pros colegas contadores, a primeira coisa que eles perguntam é o quê? Qual sistema você utilizou? Porra, que sistema, irmão? Não é sistema, não é sobre tecnologia. E aí eu vi que, caraca, o grande BO disso daqui, por que os contadores não conseguem romper essa bolha? Pelo primeiro passo, que é mentalidade, velho. Mentalidade. Mentalidade de crescimento, velho. O cara tem que ter uma mentalidade de crescimento. Eu comecei a ver isso aqui, toda vez que eu falo isso nas palestras, mentoria da galera, lá vem o coach. Eu falei, se botar dinheiro no teu bolso faz sentido. Agora o cara que é escasso, que tem uma mente pequena, que não tem a mentalidade de crescimento, o que ele pensa? Eu não vou pagar a distribuição, lucro, participação para funcionário, você é doido? O cara vai virar meu sócio? E daí? E qual é o problema? O cara fala assim, velho, eu vou deixar o funcionário trabalhar de bermuda? É doido, aí se o cliente chega aqui, e daí? Então, vários paradigmas do mercado precisaram ser quebrados pra gente fazer o que a gente fez. Por exemplo, a gente já investiu mais de 400 mil só em treinamento de desenvolvimento pessoal. Coach, constelação, PNL, os caras é 4, velho. A gente investe muito nisso. Por quê? O povo fala, mas isso é balela. É balela. Tu consegue ter uma produtividade dessa aqui? E eu sou meio debochado assim mesmo, meio arrogante. Porque, velho, esses caras precisam de lapada. Eu tava falando com o Matheus, Bruno, que tipo assim, o cara olha pra gente novinho, aí os caras falam, essas coisinhas não dá certo, não. É aqueles dinossauros de 30 anos de mercado. Conservadores versus os progressistas. E aí eu vou dar um corte aqui, ó. Você, contador, dinossauro. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar pro próximo nível, velho. Você precisa mudar esse paradigma e quebrar essa cabeça, velho. Porque, velho, tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, Romanos 12, que é: não vos conformeis com este mundo, mas transformai através da renovação da vossa mente, ou do vosso espírito. Então, se o cara não mudar a mentalidade, velho, ele não vai mudar o jogo dele. E aí é o primeiro passo.
Não é o sistema. Eu vou falar para vocês a hora que chega a tecnologia. Primeira coisa era o cara mudar a mentalidade dele. É o cara entender que, pô, dá para fazer uma automação, que dá para processar 120, 150 DAS num Enter. Que dá para fazer isso tudo e ainda mandar para o cliente. Ou seja, ele cortar 3, 4 colaboradores por um Enter. Não, mas a máquina não funciona. Olha, quando eu falo de mentalidade, eu falo de inteligência. A gente tinha colocado o Questor lá na época. Vou falar nome do sistema aqui? Pode. Beleza. Depois vocês cobram os royalties dele. A gente acabou de colocar o Questor 2013, 14 ali. E tinha 2 anos que tinha lançado a nota eletrônica. Aí ela vinha com códigozinho de barra e tinha aquelas leitoras. Aí, li o código de barra, pum, tava lançado. Aí tinha uma contadora lá com 20 anos de contabilidade, né? Eu adoro essa galera com muito tempo de contabilidade. 20 anos, pós-graduado. Lançando a nota na mão, irmão. E ela digita tec, 20 itens na nota. Na mão. CFOP, Tá doido. NCM, CFOP, papapá, tá. Próximo item. De 100 notas com 20, era 2 mil lançamentos, pô. Aí eu falava, Fulaninha, por que você não escaneia isso aqui? Não, porque esse sistema pode importar errado, eu confio mais em mim lançando. E aí eu vi, cara, Mas A mentalidade. Tem gente que a ideia é assim. tem, velho, chegou a arrepio de ódio. Caraca, eu falei, não é possível. Então, esse tipo de mentalidade, ele me estressa, velho. Irmão, se você não mudar a mentalidade, tu não vai mudar teu jogo, é o primeiro passo. E aí veio uma segunda virada de chave pra gente, que foi a identidade. O segundo passo, a identidade definida. Depois eu passo a limpo isso aqui, viu? Eu já anotei já. Já anotou? Identidade definida. O que é identidade definida? É saber quem é a tua empresa. Missão, visão. Ai, meu Deus, coach, de novo. Papo de administração. Tem que ter, pô. Missão é por que a tua empresa existe? Pra que você nasceu? Visão, onde é que você quer chegar? E valores, quais são os pilares que sustentam isso aqui? Por exemplo, a gente definiu muito bem nossos pilares. O primeiro dele é família, qualidade, pontualidade, agilidade, fazer com excelência. Então, fazer uma vez, não ter retrabalho. Então, são pilares que sustentam a nossa empresa. A gente definiu isso muito bem. Hoje, todo mundo do time tem o MVV na tela do computador. É uma tela com MVV e a outra tela com o quadro dos sonhos deles. Tem que ter coachzinho no rolê, pô. O cara, porque senão, por que o cara tá ali, pô? Ah, tu tá aqui pra tu pagar água, luz, conta telefone, irmão? Vai embora. Só tá aqui só pra sobreviver, né? Sobreviver, irmão, não tá alinhado com o nosso propósito. Nosso propósito é cuidar de pessoas por meio da contabilidade. Contabilidade é um meio pra gente cuidar de pessoas. Então a gente entendeu por que a gente existia. Entendeu quem a gente atendia e quem a gente não atendia. Por quê? Cada passinho desse aqui tem um porquê. A gente atendia cliente de todo tipo. Atendia lucro real, papapá, e um dia chega uma multa de lucro real, de um cliente de lucro real, que só a multa e juros, a gente mandou imposto em atraso, e a multa e juros deu 50 mil, pô, pra gente pagar. A gente olhou e falou, meu irmão, nem fudendo que a gente quer atender esse tipo de cliente. Pô. Até porque o nível de um cara pra atender um lucro real é um cara sênior. Eu tenho que pagar 4, 5 pau pra esse maluco. Sim. Pra eu atender um PJ, eu boto um estagiário, irmão. Que trabalha 4 horas e consegue atender 40, 50, 60 PJ. Apertar um Enter na rotina automática, que é bem parametrizado, arrastar para subir no gesto e tá enviado. Não tem segredo, pô. Então a gente definiu que, cara, quem é que a gente quer atender e quem a gente não atender. E aí, nesse quem a gente quer atender, não é só questão demográfica, demográfica, econômica. É comportamental e personalidade. Tem 2 caras que demograficamente e economicamente eles são iguais, estão dentro do nosso ICP. Mas comportamentalmente, caraca, vamos de novo. Comportamentalmente, o cara é um cuzão, pô. É aquele cara que fala, pra que eu pago contabilidade então? Esse cara é o cuzão, não é meu cliente, pô. Então esse cara não é o cara... velho. Ele fala, pô, vocês não emitem minha nota por quê? Eu pago contabilidade pra quê? Melhor mesmo. Emissão de nota é responsabilidade da empresa, não é da contabilidade. Entendeu? Deixa eu só dar uma pausa dramática aqui para continuar a história. Cara, mas a gente vê nesses podcasts que a gente gravou,
a gente vê uma recorrência dos contadores justamente por isso, né? Tem o canto da sereia de lucro real, de high ticket, né? Que o cara começa, sei lá, pegando um comércio lucro real, ticket médio de, sei lá, 8, 10 pau, fecha 3, 4 clientes desses. Quando vai ver, daqui 1 ano, 2 anos, você está com metade do teu faturamento, 60% do teu faturamento concentrado em 2, 3 clientes. Aí o cara, um cliente desse te demite, e aí tu vai ter que demitir a galera, vai ter que refazer todos os processos e tal, e aí fica aquela... Isso aqui a gente teve aqui, esse problema, sabe? E isso é natural, porque, por exemplo, os clientes eles vão crescendo naturalmente, vai chegar um momento que ele vai se tornar um lucro real, um caminho inevitável, como ele já confia em você, aí ele fala, pô, pega a minha empresa aqui, aí você ali com aquela questão de relacionamento, aí você acaba aceitando e tal, não sei o quê. Mas a gente aqui teve um problema semelhante. Facilite pega real ou não? Não, a gente tem alguns clientes, mas é bem específico, quando a automação dá para resolver. Mas não é o nosso... Não é a gente não né? tem canal de tração, não tem nada, vem de dentro da base. Aí, o cara cresceu naturalmente, quer continuar... Mas a grande maioria a gente cancela o contrato mesmo. Principalmente quando é comércio, quando tem muita contratação e tal. Exato. E aí, cara, quando vem uma demissão dessa, imagina um cliente ticket médio de 15 pau. Isso que eu... E aí tu vem com a recorrência, e a gente aqui tem uma pegada muito forte de startups e tal, de reinvestir, então o nosso caixa ele é o tempo todo reinvestindo. Do nada vem um churn de 15 pau, meu amigo. Como é que quebra as pernas, Quebra. Aconteceu isso com a gente. Aí a gente tomou justamente isso, cara. É melhor a gente pegar, sei lá, 80 clientes de ticket médio de 300 do que um cliente de ticket de 20 casos. É aquela história de colocar os ovos numa cesta só, né, pô? Sim. Pô, a maioria dos ovos estão numa cesta e o cara caiu, quebrou a cesta e lascou tudo, velho. Aconteceu o quê? A gente tinha um cliente muito grande, era esse aqui, uma associação, uma escola gigantesca que a gente atendia, e a gente tinha muito essa vaidade. Agora eu atendo o grupo dos restaurantes tal. Agora eu atendo, porra, a gente pegou um grupo de steak foods aí, de aquelas carnes tal. Meu irmão, no ano a gente tava se achando a última Coca-Cola do deserto. O cliente fulano de tal é nosso cliente. Caraca, grandão, só que, meu irmão, o cara é desorganizado pra caralho. Arrogante, pedante. O cara não paga. Me trata como funcionário dele. Me trata como funcionário. O cara tinha um turnover fudido. A folha do cara, tenho 3 demissões pra fazer aí. Faz 3 demissões e 2 simulações pra mim. Aí beleza. Pra ontem. E eu já tô reunindo com o fulano agora aqui. Aí beleza. Aí no dia seguinte ele chegava e falava, não vou mandar mais o fulano embora não. Tu para tudo. Demanda uma galera para atender esse cara, uma galera de alto ticket, né? Que você tem que pagar um salário pela categoria muito alto para essa galera. E aí, velho, fica a tua operação toda concentrada nesse cliente. E tu não consegue fazer a primeira coisa que eu falei aqui, escala. Você não escala, pô. High ticket é massa? Acho foda. Aqueles nossos amigos lá que só atendem. Mano, acho foda. Eu pago muito pau para eles porque eles conseguiram criar um volume massa. Mas a escala é muito travada, pô. Você não consegue escalar. Mas pode falar. Você sabe quem? Não, é doido. Vai que eu sou cancelado aí, pô. Nunca mais os caras me chamam pra tomar uma. Mas é complicado, cara. É foda. Você fica na mão e... Mas tem que ter se esses caras não pegarem, quem vai atender esse mercado? Sim. Eu espero que com a reforma isso dê uma mudada, mas acho muito difícil. Mas assim, a gente entendeu que pra agência contábil, não fazia sentido atender esse cara. Por quê? Saiu um fee de 15 mil reais. Irmão, eu vou ter que mandar 2, 3 pessoas embora. E, pô, meu propósito não é cuidar de pessoas? Como é que eu vou cuidar de pessoas, dando uma esperança, uma projeção de crescimento dela aqui dentro, e daqui 2 meses eu vou mandar ela embora? Sim, você cria um plano de carreira e não consegue. E era uma outra coisa que eu me apaixonei no multinível, no marketing multinível, que era a projeção de carreira, velho. Então a gente tem isso lá no escritório hoje. De tipo assim, meu irmão, tu pode ser meu sócio, pô. Tanto é que a gente tem dois contadores lá, que eles não estão no QSA, mas eles ganham participação no lucro, pô.
Legal. É justo, pô. É melhor fatiar o bolo pra ele crescer, dividir pra multiplicar, do que tu ficar ganhando um pouquinho. Tipo, é a base da startup. Pô, é melhor tu ganhar 1% de muito do que 100% de nada, pô. Então, velho, identidade definida. A gente definiu quem a gente queria atender e quem a gente não queria atender. Beleza, agora que eu sei como é que eu penso, agora eu sei quem eu atendo, quem eu não atendo, agora vamos criar processo para isso, que é o terceiro passo do método Contador 5.0. Eu vou criar processo, porque quem não tem processo vira processo dos outros. Se eu não tenho um padrão de atendimento, falo, ó, em 24 horas eu te respondo e em até 48 horas eu resolvo o teu problema. Só que internamente a gente fala, é para resolver em 24. Porque eu elevo a expectativa dele e aí quando vem a realidade eu supero a expectativa. Aí vem o over delivery. E o over delivery não é sobre o que eu entrego, mas sobre o que o cara percebe. Caralho, esse corte ficou massa, hein? Porra! Eu quero esse corte depois. Vamos fazer os cortes. Então, assim, não é. Eu aumento a expectativa, eu diminuo a expectativa dele e aumento a minha entrega. Sim. E aí é onde está o over delivery. A sensação do cara é, caralho, velho, esses bichos são muito foda. Mas não, porra, é porque eu tenho um processo. Eu lembro do coaching lá atrás, eu entendi isso na cabeça do ser humano, e eu falei, como é que eu melhoro a percepção do meu cliente? A minha formação em marketing, eu entendi uma coisa, para não falar que foi toda uma bosta. Marketing não é sobre o que se vê, mas sobre o que se percebe. Sim. Então a gente está olhando para muitas coisas aqui, mas o que você consegue perceber? Então meu cliente está vendo muita coisa, mas o que ele percebe disso? Tu manda 300 guias para ele fala, meu contador só me manda imposto. Não, sabe qual é o diferencial da agência contábil, mano? Qual é? A gente usa o telefone para ligar. Olha que massa. Em tempos de chat GPT, irmão, a ligação é uma declaração de amor, velho. É. Sim. Então, o processo definido fez com que o retrabalho diminuísse, a percepção de valor do cliente aumentasse e que eu tivesse previsibilidade de entrega. Por exemplo, dia 3, dia 5, todos os DAs estão enviados lá no escritório. Quando eu falo isso para alguns contadores, isso é impossível. Mano, tu dá um enter. Por exemplo, lá na agência a gente tem 2/3 dos clientes a gente que emite a nota. A percepção de valor. Falo, cara, no onboarding eu falo pro cliente, ó, a obrigação de emitir nota é tua. Mas você não precisa se preocupar com isso. A gente cuida disso pra você. Porque o nosso propósito é cuidar de pessoas. Então, porra, a percepção de valor do cara aumenta. Sim. Eu vou e trago pra cá, só que Não é uma obrigação sua, você deixa bem claro, né? deixo bem claro. Mas você é aquela questão de entrega, né? Entrega mais do que você promete. Exato. Under promise, over delivery. Tu diminui a promessa e aumenta a tua entrega. Aí o cara, porra, não espera nada e entrega tudo, pô. Eu ouvi essa frase e adorei, velho. Não promete nada e entrega tudo, velho. Fala, meu irmão, não é obrigação minha emitir a nota. Mas eu vou emitir pra você. Tá, e quanto que vai ficar? Nada. Tá no valor. Ó, você pode ter o endereço do domicílio fiscal. Beleza? Você vai olhar no Coworkei 80, 100, 150 reais. Tá, mas quanto que custa? Nada, não vou te cobrar nada. Eu não tenho custo com isso, pô. A gente deixa uns 30 pau de receita na mesa. Mas minha percepção de valor pro cliente vai lá pra cima. Você entrega mais e você segura no churn, né? Ele vai pensar E a duas vezes. revisão de cliente aumenta. Isso. Já aconteceu da gente perder cliente para as contabilidades online da vida aí, não para Facilite, que é parceiro, né? Contabilizei, aí os clientes foram, eu vou pagar 100 reais. Vai lá, pô. Vai lá. Vai lá. Ah, mas você Daqui tem 6 meses endereço? volta. Você tem endereço? Não. Então beleza, é 150 o endereço. Ah, não, mas você passou de 15 mil de faturamento, tem 0,03% de... Tá. Aí a pessoa, pô, tá ficando mais caro. Vem pra cá, velho. Sim. Volta pros braços do papai. Sim. E aí lá volta o filho pródigo. Por quê? Porque a gente tem processo. A gente mapeou muito bem o processo. Eu tava mostrando pro Matheus ali, até o que falar no telefone a gente tem escrito, pô. Tem uns diálogos escritos. Legal. De como é que eu cobro, quando eu cobro, por onde eu cobro. 5W2H. Então o processo, ele é muito importante. Porque quando você tem um processo mapeado, você não depende do quem. Quando você tem o como muito bem definido, você não depende do quem. Então a gente mapeou o processo por quê? Vai entrar gente, vai sair gente, o processo está aqui. Tu conhece o Falcone, da INDG? Que tem uma mentoria, ele já ouviu falar da mentoria Falcone. Ele foi o
é o mentor por trás ali da estruturação de processo da Ambev, da época que juntou Brahma com Antártica. Foi quando o bicho quadriplicou Ele é... 33% em 11. E, cara, é processo. E eu trabalhei na Skin, e aí eu tive a oportunidade de ser mentorado por ele lá. Massa. E no grupo Edson Queiroz também, eles foram para lá, o INDG, e a gente rodava PDCA, né? Plan Do Check Connect. E, cara, assim, a diferença que traz um PDCA na vida de uma empresa é, assim, absurda. Absurda. E aí, você falando, eu lembro que eu trabalhei há 20 anos atrás com isso. Caraca, Quando eu fui fundar a Facilite, aí eu trouxe muito do PDCA, dos ensinamentos da INDG, do Falcone, e aqui a gente tem muito esse rolê também, né? Bora identificar o problema. Óbvio que é uma startup, não tem como implementar 100% que está dentro de um... Tu tem que botar no backlog e definir as mas prioridades. Assim, o viés sempre voltado a identificar um problema, identificar a causa raiz do problema, e matriz de solução de problemas, esforço, analisar impacto o processo, analisar os fenômenos, criar uma ação corretiva e tal, e vai rodando. Cara, isso é o que faz virar o jogo. É a diferença entre escalar e escalonar. Que é o primeiro ponto muito. Né? Gosto muito. Falo sobre isso nas palestras. Exatamente. Porque é o que faz você sair, sei lá, né, 200 clientes para 500 e reduzir metade do time, velho. Isso é escala. Isso é escala. Porque se fosse escalonar, cara, aí tu ia sair de 25 para 40. Eu gosto de dar um exemplo muito massa de escalonar que eu ouvi na palestra, e aí eu copiei e colei na minha, né? Deu um Ctrl-X e um Ctrl-V. Que foi um Ctrl-C e um Ctrl-V. Que é o escalonar, mano, é o cara que tem uma barraquinha de cachorro-quente e aí ele fala, vou crescer meu negócio. Beleza, aí ele abre mais 10 barraquinhas de cachorro-quente. Ele não escalou, mano, ele escalonou. Porque o custo, a receita aumentou, mas o custo acompanhou, pô. Agora o escalar irmão, eu quero aumentar o meu negócio, beleza. Como é que você estressa esse canal que você já tem, a tua cozinha? Ou seja, como é que eu vou estressar aqui a minha linha de produção? Pô, eu vou abrir mais canais de captação de clientes, de aquisição de clientes. Então, pô, eu vou para um Uber Eats, eu vou para um iFood, eu vou para uma Rappi da vida. E aí eu aumento meu canal de captação de cliente, entregando no máximo ali com o que eu tenho. E aí eu vou otimizar a produção. E aí, para falar disso no ramo de, por exemplo, do cachorro quente de alimentação, a gente tem lá o Fome de Poder. O vídeo, a história, o case do McDonald's, que é puto escalável também. Mas, quando a gente fala de serviço, é muito mais fácil. É muito mais fácil, porque aí lá no último ponto, na tecnologia, a gente consegue. Mas não adianta eu ter uma tecnologia mais foda do mundo se eu tiver um processo bosta, cheio de furo, cheio de gargalo e sem o próximo passo que eu vou falar. Estou curioso com o quarto passo agora. O quarto passo. Ele brifou ali os bastidores ali. Legal. Já anotei tudo. Já. Você já sabe que o último é tecnologia, né? Tecnologia. Agora o quarto passo é o game changer disso aqui, ó, velho. O que faz uma empresa? Pessoas. Pessoas, aí. Pessoas. Velho. E aí é onde entra o coaching, é onde entra o marketing multinível, é onde tudo fez sentido, velho. Porque, porra, eu acredito que, assim, eu sou cristão e eu acredito que o Deus que fez a gente, ele não fez a gente pra gente se lascar a vida inteira pra chegar um momento de glória. Você se lascou pra isso? Não, você passou por uma jornada de aprendizado, velho. Eu acredito que tudo que a gente faz tem um porquê e tem um propósito pra gente aprender. Então as pessoas, elas passam por processos pra quê? Pra aprender alguma coisa. Então tudo isso que eu passei, velho, foi pra entender que, velho, não existe empresa sem pessoas. E também não existe pessoa sem empresa. Por quê? Porque se o cara, ele não empreende ou ele não trabalha em algum lugar, ele vai comer como, irmão? Vai viver de luz. Não vai, porra. Em pleno século XXI, 2024, velho, não tem como. Entendeu? Então eu entendi que pessoas era o game changer. E aí, o quarto passo são pessoas satisfeitas. E o que quer dizer pessoas satisfeitas?
Pessoas satisfeitas. Aqui, ó. Pessoas satisfeitas é uma relação onde todo o ecossistema está satisfeito. Quem é o ecossistema? Primeiro, o funcionário. Teu primeiro cliente é o cliente interno. Pô. Teu funcionário tem que estar satisfeito. Se o funcionário começa a ficar birrento, ele fala, vou chegar atrasado, não vou entregar. A cabeça do cara, ela já começa a boicotar, velho. Síndrome do impostor, velho. Se ele não tá satisfeito, ele vai foder teu negócio, pô. Então, o funcionário, ele tem que estar satisfeito. Como é que eu deixo o funcionário satisfeito? Transparência. Pilarzinho do Scrum, velho. Transparência. Irmão, tá bom? Tá. O que tá bom? Isso. Então, como é que eu melhoro isso pra você? Ah, não tá bom. Então, como é que eu ajusto isso aqui pra ficar bom pra você? O cara tem que estar satisfeito, irmão. Pra você ter ideia. Um adendo aqui, né, pra deixar a galera mais pé da vida. 25 funcionários, eles trabalhavam de 8 a 10 horas por dia. Se tu quiser pegar o telefone e ligar agora lá no escritório, que horas são aí? Agora são 4h30. 4h30. Daqui meia hora não tem mais ninguém, irmão. Hoje a galera trabalha 6 horas. Show. A gente reduziu a carga horária da galera. Vou ligar lá pro Henrique. Pode Dar ligar. mensagem pra ele lá. Aí o que acontece? Quando a gente tinha 25 funcionários, o cara fazia 10 horas de trabalho, 2 horas reclamando, igual um verranzinho. Hoje são 6 horas de trabalho, o cara trabalha 8 horas aqui, ó. Caralho, que massa, velho. Que é Heinekenzinha na geladeira, Dunkin' Donuts toda semana sim, semana não. Happy Hour, a gente criou uma cultura forte, velho. Não existe, velho, empresa sem cultura, velho. Não existe longevidade, retenção de times sem cultura, porra. Se o cara não implementar uma cultura forte, uma cultura foda que vai fazer o cara ficar... E me tira uma dúvida, desses 12, a maioria é homem, é mulher? Como é que tá dividido isso? Me diz aí, mano. Caraca, digamos 70-30, velho. 70 mulher? 70 homem, Homem? Ah, legal. mais homem. Eu vou compartilhar uma teoria. Antes de você falar a teoria, mas a maioria dos escritórios que são meus clientes e que eu visito, a maioria é mulher. Tu acredita? Pois é, porque você falou um negócio interessante aí, né? Porque não só apenas pessoas, mas pessoas satisfeitas, né? E assim, por um tempo, saiu até um testemunho meu, por um tempo eu negligenciei isso, porque essa questão de coach, né, motivação e tal, eu tive um viés disso na minha vida, mas quando eu percebi, cara, isso assim, o papel do coach é importante para quem está perdido, né? Aí você se encontra, mas se você ficar naquilo ali... Você bitola. Você bitola e você fica naquilo Idiota. ali, naquela vida. Aí é bom para quem tá perdido para se encontrar, mas, meu irmão, depois é trabalho. Depois que tu se encontra, tu vai trabalhar, beleza. E aí eu negligenciei isso, essa questão motivacional. Porque eu botava um negócio na minha cabeça que eu, tipo assim, cara, essa questão de grito de guerra, porque eu trabalhava na Skin e no grupo Edson Queiroz, era varejo, né? Eu trabalhava na parte comercial. Essa questão motivacional era muito forte. E tem que ser todo dia. Grito de guerra, não sei o quê. Bora, time! Bater aquela energia e tal. Aí quando eu montei assim, eu disse, cara, velho, os cientistas que criaram do projeto Manhattan lá do Oppenheimer lá, eles não tinham isso não, velho. Não batia grito de guerra e os caras desenvolveram uma tecnologia que resolveu o problema do mundo na época, né? Então não tem esse negócio não. Se você é inteligente e se você se dedica, não precisa dessa motivação. Eu tinha esse paradigma. Esse paradigma. Mas aí e aí, assim, só um testemunho, a gente ficou, nessa e outra, a gente ficou estagnado aí a gente fez alguns projetos, a gente foi estagnado aí mais ou menos um ano e meio, o nosso projeto, né? Pô, os canais de aquisição não estavam vindo, não sei o que e tal. Aí eu trouxe um rapaz, o Diego, e head de marketing, né? E o Diego, ele é bem zen, né? Ele é bem tranquilão, né, Diego? Ele É tranquilão, tal, é um cara... Ele trabalhou como terapeuta, tá? Ele disse, Bruno, e eu falando de número, de métrica, de canal de aquisição, ROI, CAC, LTV e tal, faz anos que eu estudo sobre isso. Ele disse, Bruno, não adianta a gente estar estudando os números
se o problema tá nas pessoas, que foi quando ele percebeu, né, assim. E aí eu disse, cara, eu vou voltar pra essa porra de pessoas, né? Motivar e É o game tal. changer, né? E tal, não, vamos motivar, Nossa, vamos motivar a galera e tal. Cara, e a gente fez umas paradas muito doidas nos últimos 6 meses aqui. E, velho, o número veio. Tipo, foi o quê? Foi métrica? Cara, eu tô Foi arrepiado, não, tô foi chorando, velho. foi só mudança assim, tipo, a gente fazer um ciclo, ouvir as pessoas, dizer que ela é importante, É que muito ela é simples, especial. né, velho? Não, e aí eu vou te contar uma parada Eu tô chorando, doida. velho. Não, vivo, tá ainda bem que emocionado, tá tá vivo, emocionado. né? Eu vou parar, eu vou contar Vou até gravar, eu vou né? contar uma parada Cara, que, tô que a chorando, galera velho. não ensina, velho. Testemunho Que o Diego falou, e você é cristão, você vai perceber. Parada doida. Pessoas satisfeitas. Beleza. Se a gente vai na Bíblia, aí até o Diego me falou, me chamou um dia que eu tava tendo uns problemas com sócio e tal, enfim. Principalmente sócia mulher, né? Aí que eu tenho aquela visão... Thales Gomes. E eu tenho eu tenho um viés assim, eu sou taxado machista, né, aqui e tal, mas não é isso, depois eu vou explicar. Aí a questão foi que o Diego me falou e disse, Bruno, é o seguinte, eu tô percebendo algo que é o seguinte, quando a gente vai em Provérbios, Salomão ele tinha, sei lá, 1000 mulheres, né? O que a gente pode aprender 300 esposas, 700 concubinas. Ah, beleza e tal. Ele falou isso, tá? Não, o que chegou pros sócios, né? Eu e o Gabriel e tal. O que a gente aprende com isso? Que a gente tem que estar rodeado de mulheres. Não é isso. Que a mulher, ela é um instrumento Provérbios 30. divino, tá na Bíblia, de multiplicação, né? Ela traz prosperidade, né? Mas não o fato de você estar rodeado de mulher, mas você estar com mulheres felizes. E aí eu disse, cara, fui evangélico bom tempo, meu pai é pastor e tal, esses anos aí eu tô meio... desviado. Meio, assim, ateuzinho. Afastado. Mas eu sou um ateu muito Nutella também. Então, parece alguma coisa estranha, eu arrego ligeiro. Mas... O avião tremer assim, meu Deus. Eu falo, meu Deus, sou muito arregado. Deus me ajude. Eu tô nessa aí. Aí eu disse, aí ele me falou, cara, a mulher ele tem esse poder. Então, se você vai para os árabes, estão ali e tal, ali na Bíblia e tal, ela tem esse poder. Eu disse, cara, eu nunca vi uma correlação de mulher e prosperidade na Bíblia, né? Aí eu peguei, depois fui tirar a prova, colhemos o que ele... E assim, a lição era, precisamos fazer essas mulheres, que aqui a maioria, 70% é mulher, do nosso quarto. São 33 funcionários, 34, a maioria é mulher. Então, a nossa missão é fazer essas mulheres felizes aqui, né? Aí dentro do bom senso, né? Óbvio. Aí eu peguei e fui conversar com meu pai. Eu disse, pai, onde é que tem na Bíblia uma correlação entre... Porque a Bíblia é assim, quem acredita, quem não acredita e tal, ela tem alguns ensinamentos muito interessantes. E aí eu perguntei, onde é que tem a correlação de prosperidade e mulher? De Gênesis a Apocalipse. Cara, aí ele trouxe várias. Uma delas, acho que está em Provérbios e tal, é que o seguinte, ele falou, eu não sei se é verdade, eu li, mas assim, eu acho que faz total sentido, assim, Deus ele não deu a obrigação para a mulher amar o homem, não tem na Bíblia, a mulher ela não tem a obrigação de amar o homem, não tem, assim, mas o homem ele tem a obrigação de amar a igreja, a mulher como Cristo ama a igreja e tal, não sei o quê. Mas quando a mulher se sente amada, ela tem um poder multiplicador. E aí isso reflete na vida do homem. Total. Aí, velho, eu olhei assim, eu disse, caralho, é isso. A mulher, ela tem esse... A mulher é melhor que o homem, irmão. Total. Eu gosto de falar, chego a arrepio também, de novo. Total. Que lá em Gênesis... Ela não entende o poder que ela tem, assim. Não, mas quando ela entende, segura, irmão. Ó, lá em Gênesis fala
fala bem assim, fala a história de Adão e Eva e tal, que Adão nasceu, viu que tava sozinho, sofrendo ali e tal, no paraíso, pô, vou ficar nesse paraíso todinho fazendo o quê e tal. E aí Deus foi e repousou Adão dorme, ele tira a costela e cria a mulher. E a mulher é muito melhor do que o homem, pô. Eu gosto de usar uma frase que é a seguinte, aspas, desgraça do mundo veio o paraíso, o homem perdeu o paraíso o mundo perdeu o paraíso por causa da mulher. Mas a salvação dele veio através de uma mulher. Porque Deus se fazendo um homem, mano, ele escolheu vir pra terra por meio do ventre de uma mulher, pô. Então a salvação veio do ventre de uma mulher, Deus fazendo homem e vivendo nele. Se tu olhar todos os caras mais prósperos da Bíblia, eles tinham uma esposa. Sim. Eles tinham uma mulher. Exatamente. Ou seja, e tem uma passagem que fala, a mulher tem que ser submissa ao homem. E aí submissa não é de estar abaixo do homem, mas é submissa, do latim vem de submissão. Ela está abaixo de uma missão e não do homem. Então, ela é lateral do homem e os dois estão abaixo de uma missão maior, de uma coisa maior. Então, a mulher ela é uma mola propulsora do homem, velho. Exato. Tu pode olhar que todo homem que prospera, os mais prósperos são casados, pô. Sim. É muito raro o cara ser próspero, solteiro, pô. Então, toda vez que, porra, vocês são casados, não sei se alguém é casado aí, mas toda vez que alguém tem crise no casamento, quando você para e olha, velho, o que eu conquistei com a minha esposa? Putz, eu não vou voltar atrás, pô. Porque o homem, para ele prosperar, ele precisa de ter uma mulher. E aí lá em Provérbios 30 vai falar, a senhora sabedoria edificou a sua casa, arrumou o seu lar. Vai falar da mulher virtuosa. Que a mulher, ela tem as virtudes dela. A mulher é melhor que o homem, irmão. Para resumir, a mulher é melhor que o homem. E o homem sem ela, ele se quebra. Tanto é que é o último Provérbios, é Salomão falando assim, velho, eu tenho toda essa sabedoria aqui, mas eu vou fechar o livro de Provérbios falando do que é que me deu essa base. Foi mulher. Exatamente. E aí ele começa Eclesiastes, que não sei se tu sabe. Provérbios é o livro da sabedoria do Salomão muito doido. Rock and roll. Eclesiastes é o livro de Salomão arrependido, o filósofo. Cara, fiz merda pra cacete, fiquei muito... É por isso que ele fala bastante mulher. E aí ele já começa com a primeira... Eclesiastes 1 vai falar assim, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Ele se arrependendo de tudo que ele fez por vaidade. Porque ele teve várias mulheres e tudo isso era o quê? Simplesmente vaidade. Quando ele entende que isso era vaidade, que ele precisava de uma mulher, ele vai entender que, lá em Eclesiastes 3, que tem um tempo para cada coisa. Entendeu? Então, quando Deus cria o homem, ele fala, velho, o homem não é bom que o homem fique só, que o homem fique só. Por isso, dá-lhe uma mulher. Por isso, aí tem outra passagem. Por isso, o homem deixará a sua casa, seu pai, sua mãe, e unir-se a sua mulher, e não serão dois mais um só. Então, e quando tu fala do quarto passo, por isso que eu contei essa história de pessoas, e você destacou, pessoas satisfeitas. E aí, cara, eu conversando com os sócios, isso provavelmente é uma realidade. É uma exceção do seu caso, que lá é 70% homem. Mas a maioria dos escritórios de contabilidade, a maioria são mulheres, porque ela tem esse viés administrativo, de cuidar, elas são mais disciplinadas. Então, a maioria dos escritórios de contabilidade é composto por mulheres. E a maioria dos escritórios de contabilidade, a maioria de quem está de cargo de gestão e liderança é mulheres. São as mulheres. E aí, o que acontece? Qual é a lição, a lição de moral? É papel do homem fazer a mulher feliz. Então, por exemplo, hoje o papel dos sócios homens é proteger e fazer todas as funcionárias sócios felizes, né? E o homem, só pelo fato dele fazer isso, ele já vai se sentir feliz, porque é o que está na Bíblia, né? Assim, o homem ele não tem ele não tem uma obrigação, né? Ele não pode esperar ser amado ou cuidar de ninguém. É um fardo que a gente carrega do homem. A gente não tem essa obrigação. Eu nasci para ser feliz. Se você arrumar uma esposa que te ama, show de bola, sorte para você. Mas você, biblicamente, você tem que fazer. Você carrega o fardo e o homem ele foi moldado, ele foi forjado, tá na nossa genética isso.
Então, prover, proteger, amar, cuidar, mas nada ao contrário, velho. Nada ao contrário. Então, o papel hoje, assim, a gente foca muito nos números e tal, mas eu tô uns 3, 4 meses pilhado nessa parada espiritual mesmo, assim, emocional e tal. Total. E isso traz um resultado cabuloso, velho. Demais. E ó, quando você entende isso, você entende que, tipo, como que funcionam as relações, esse quarto passo fica fácil, velho. Ele fica muito fácil, porque tu entende, pô, eu preciso... Quem são essas pessoas que eu preciso deixar satisfeito? São os funcionários. Então eu tenho que deixar meu funcionário satisfeito, meu funcionário satisfeito. A segunda pessoa que a gente tem que deixar satisfeita nesse ecossistema é o fornecedor. Você vai mais um pouquinho pra mim, então. Tô com sede. Pode virar pra ele. O fornecedor, pô. O meu prestador de serviço. O cara tem que estar satisfeito, porque se o cara que fornece internet pra tu aqui vai fica pé da vida, fica boladinho contigo. Fala, meu irmão, não vou lhe mandar dados pra ele hoje não. Pô, corta tua rede. Fudeu o rolê, pô. Acabou tudo. Por quê? Porque o fornecedor, você depende desse fornecimento de insumos, né? Se a gente pegar como se fosse um restaurante, insumo para produzir, entregar o negócio final ali. Você acabou teu insumo, irmão, acabou teu rolê. Como é que você produz? Como é que você processa? E ele pode fazer assim de forma abrupta, mas de forma sutil também. Se você é um filho da puta, com todos os fornecedores, você não trata bem, tudo é uma questão de energia também. É, pô. Troca de energia. A Então, que se faz é que se se ele faz. tá contigo, se você trata bem a questão de propósito, valores, que nem lá o passo Sim. 2 que você falou, e você compartilha isso com os teus fornecedores, eles estão contigo, cara. Estão contigo. Eles estão contigo. E aí, Do contrário, não, ele vai sabotar de forma mais abrupta, como você falou, mas de forma mais sutil também. Também. Tipo, só o fato dele dizer, aquele cara é um filho da puta, não merece prosperar, não. Aquilo, isso vai trazer ele te trava, pô. Ele te trava. Ele te trava. Exato. Aí, assim, é aquela goiaba podre, velho. A laranja podre do saco, pô. Sim. Você não tá em unidade com o cara tá até unido com você, mas ele não tá em unidade contigo. Então a terceira pessoa que tem que estar satisfeita é você, o dono. O dono. Por quê? Todo mundo vai ficar feliz e eu vou me lascar? Lógico que não. Eu tenho que estar satisfeito também. Então se meu funcionário tá satisfeito, meu fornecedor tá satisfeito e eu tô satisfeito, qual é a consequência? O meu cliente fica satisfeito, velho. Uma cadeia ali, né? É um Corrente, ecossistema, né? velho. É um ecossistema. E é um ecossistema sistêmico, como diz o Paulo Vieira. Se, porra, esse cara aqui vibra numa frequência diferente, todo o ecossistema vai vibrar diferente. Porque ele atende o cliente, ele lida com esse cara, ele lida com o fornecedor. O fornecedor não lida diretamente com o cliente, mas lida com o teu funcionário e lida com você. Se você lida com todo mundo, você lida com o funcionário, você lida com o fornecedor, você lida... Então, velho, todo o ecossistema tem que estar satisfeito. E como é que você faz isso? TT, que eu chamo. É como se fosse um áudio TT. Transparência e treinamento. Véio. Não existe uma outra forma de você moldar e forjar alguma coisa a não ser treinando. E treino exige repetição, velho. E a transparência seria o quê? Cara, a transparência é assim, pisei no teu calo, aí tu fica putinho e guarda pra você. Ah, tá. Meu irmão, não gostou, fala, pô. Eu gosto de... Lavar a roupa suja. Tem que lavar, pô. E tem que lavar na hora, pô. Porque daqui um mês você falar, não, mas já tem um mês, pô. Não, relaxa, já passa. Não, fala na hora. Fala na hora. Eu tive uma situação há uma semana com a nova empresa de educação que a gente tá. E aí teve um BO lá com o funcionário, eu falei, ó, bicho, não gostei disso, isso não tá legal e tal. Ele, pô, eu entendo, a gente já tá mudando isso e tal. Obrigado por ter falado agora. Eu falei, eu tenho que falar agora, porque daqui um mês você vai olhar pra trás e vai falar, relaxa, já passou, já mudou. Às vezes já até mudou a postura, pô. Então tem que ser no time. Tem que ter a transparência. E eu vou até colocar o terceiro aqui, ó. Acabei de criar um novo código, 3T, ó. Vou anotar. Hashtag 3T, velho. Eu gosto de código assim, de acrônimo, eu gosto dessas paradas. Que é timing, transparência e treino, velho. E treino exige o quê? Repetição, velho. E repetição é que, eu ensinei o funcionário a mandar um e-mail. Mas tu tem que treinar o cara a escrever? Tem, porra. Porque se o cara não sabe escrever, ele tá representando o quê? Ele é linha de frente, pô. Ele é frontline da tua empresa. Se ele escrever errado, é a tua empresa que tá se queimando. Então tem que treinar isso. Aí por que a gente tem script de ligação, irmão? Porque ele é frontline, ele tá na linha de frente aqui com o cliente, pô.
Se ele falar, a gente precisamos, quem se queima é a empresa. A gente vamos? A gente vamos mandar um e-mail pro senhor agora. Então, assim, tem que treinar e tem que repetir, pô. Porque o ser humano ele aprende de duas formas. Quantas formas? Duas, ó o coach. A gente aprende por repetição e por forte impacto emocional. Exemplo, quando eu era pequeno, eu ia lá, fazia merda, meu pai fazia o quê? Taca, mano. Taca, forte impacto emocional. Papai, meu protetor, caraca, me batendo. Pô, senão, tá lá em Provérbios. Quem não educa teu filho com a vara vai ver teu filho sofrer. E você aprende na dor, né? Você aprende na dor. Você aprende na dor. É o forte impacto emocional. É. Só que tu vai bater no funcionário? Vai batendo. Pô! Vai dar um berro aqui, estourou. Pô, seus burros! Vai gritar, vai meter a mão no funcionário? Não vai. Então você tem que fazer o quê? Repetir. E eu gosto muito desse códigozinho aqui também, que é o que eu vou treinar no meu funcionário, que é o TAMPET, ó. TAMPET. O que é o TAMPET que eu tenho que treinar? Eu tenho que treinar a parte técnica. Não, aí o contador lá do nível 1 aqui, com a mentalidade de bosta, né? O cara fica 4 anos na faculdade, ainda vou ter que ensinar? Vai, caralho, porque ele tá representando a tua empresa. Você tem que treinar técnico. Quantos por cento? 10% dos treinamentos são técnicos. Porque ele também tem que ter a proatividade. Só que o que você tem que treinar também? Atendimento. Você tem que ensinar o cara a atender o telefone, falar sorrindo, de preferência em pé. Porque se o cara atende, alô, a fisiologia do corpo é transmitida na voz, pô. O cliente sente lá, cara, esse bicho deve estar deitado. Então tem que atender sorrindo, alô, fulano, tudo bem? É da agência contábil. Se tu ligar pro Henrique agora, tu vai ver, pô, o jeito que ele fala. Fala, querido, tudo bem? Vou ligar aqui, a agência contábil, qual é o ramal dele. Nem sei. Atendimento. Tem que ter um atendimento. O que você tem que fazer? Motivação. Você tem que ter treinamento de motivação. Pô, mas Felipe, tu não falou que motivação é a gasolina? É um combustível que tu gasta e acaba? Quando acaba o combustível, o que você faz? Abastece. Tu tem que abastecer motivação no teu time. O que você tem que treinar? Coaching, como um bom coach, você tem que treinar performance. Performance. E o que é performance? Performance é igual desempenho. O cara tem que fazer mais com menos recurso. O que é fazer mais com menos recurso? Não é com menos tempo. É com menos tempo e energia, pô. Porque às vezes o cara faz mais em menos tempo, mas ele vai uma puta energia e o cara fica morto. Então é com menos recurso. Você tem que treinar como que o cara vai organizar a agenda, como que o cara vai usar uma ferramenta, um Trello, um Asana, uma ferramenta de produtividade. Tem que treinar desempenho da equipe. E tecnologia. Toma, eu tenho suporte lá do sistema da Domínio, tem os pós do Conta Azul. Eu vou ter que treinar? Tem, porra. Porque tu tem que treinar do jeito que você atende o cliente, de acordo com a identidade da tua empresa. Por isso que esses 2 passos vêm antes. Entendeu? Então, pessoas satisfeitas envolvem esses 3 T's. Caraca, adorei esse código aqui, ó. Que é timing, transparência e treinamento. Tem que ter esses 3 T's. E aí, quando você tem pessoas satisfeitas com um processo mapeado produtivo, você vai lá e escolhe a tecnologia. Você chega pro cara da tecnologia e fala, irmão, eu quero implementar essa solução. Beleza, qual é o problema? Tá o problema. E como é o processo? Tá aqui. Quem é que vai fazer? Tá aqui. A pessoa tá capacitada? Não, então tampete nele, pô. Treina esse cara, pô. E aí, quando eu identifiquei essa linha de raciocínio, que faz sentido pra você? Fez sentido? Sim. Quando eu identifiquei isso aqui, eu falei, eureka, irmão. É isso, pô. É isso daqui. Foi nessa sequência que a agência contábil fez? É claro que não, irmão. Eu tive que me lascar muito. Quebrar a ponte com meu pai, quebrar a ponte com família, com um monte de gente, velho. Ser chamado de louco. Felipe, o que tu tá inventando? Em 2014, irmão, eu usava MacBook, 2 telas e trabalhava de casa. A gente tá falando 10 anos atrás, irmão. O povo falava assim, Felipe, não tem mais o que inventar não, pô. Cantou pagode, já cantou funk, já foi música, já foi A, B, C, D, agora vai trabalhar com 2 telas, MacBook na contabilidade, velho. Não existe. Na contabilidade é um bicho, né? Que E aí, velho, isso 10 anos atrás. Hoje, ninguém fica sem 2 telas, pô. Não. Tudo 2 telas. É tudo 2 telas, irmão. Tudo 2 telas. Ou seja, Deus manda os loucos pra confundir os sábios. Porque o cara fala, né, que eu tenho 30 anos de contabilidade, sempre deu certo assim. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar pro próximo nível. Não.
de um grupo de contadores, né? No WhatsApp. Porque reclamaram, né? Eu até falei, cara, eu tenho uma dificuldade de acessar contador porque tem essa mentalidade, né? De bosta. Tradicional. Sim. E aí teve um grupo que os contadores... Sincero já. Tem uns contadores que falaram, pô, vocês estão recebendo aí muito... como é que fala? Vocês estão recebendo muita assediação por telefone, muita empresa de tecnologia ligando, oferecendo produto, um monte de gente cinza, estão recebendo um monte, bloqueio todo mundo. Aí teve um contador que colocou, eu não gosto de tecnologia, eu gosto de me sentir útil. Tipo, trabalhando aí, sabe? Eu gosto de trabalhar, ficar o dia inteiro na frente do computador aqui, ó. Porra. Cheque. Bota assim, obrigado, eu gosto de me sentir útil. Porra. Esse aí vai ser substituído no máximo em 5 anos. Porque esse vai ser o cara que... Esse vai ser o cara que vai estar, tipo assim, no CRC, vai estar lá no SESCOM reclamando com os presidentes, falando que tá vindo pessoas novas que estão mudando o mercado. Ô, Felipe, e estão perdendo cliente. Qual a tua visão? Por que a classe contábil é assim? Porque eu compartilho a mesma visão, assim, sabe? E, assim, eu tenho uma teoria, vou compartilhar, ver se faz sentido para você. Porque é o seguinte, justamente o que você falou ali no começo, essa questão, né, da obrigatoriedade do contador para as pequenas empresas, as pequenas e médias empresas. Por exemplo, na Europa isso não existe. Não, obrigado. Lá a gente atende a Estônia, começamos a fazer a contabilidade lá, né, para uma persona nossa que é o nômade digital. Então, ele começa no Brasil, aí vai para a Europa e a Estônia é o país mais liberal que tem. Então a gente começou lá, tá em MVP. E lá não é obrigado a empresa ter contador, mas praticamente 90% da galera tem contador. Tem um pouco de conservadorismo dos contadores, eles são bem arcaicos lá. Né? O brasileiro ele é mais desenrolado. A Europa em si já é bem retrógrada. Né? Isso, exato. O brasileiro é mais desenrolado. Só que eles já são mais assim, antenados com tecnologia e tal, né? Com inovação e tal. E assim, a minha teoria é que assim, pelo fato do conselho de classe dos contadores, eu acho que foi lobby deles, né, provavelmente, dessa obrigatoriedade, isso fez com que eles entrassem numa zona de conforto. Então, eles entram na zona de conforto, então você, por estar ali confortável de que não vai dar churn, né, uma vez que o teu cliente está contigo, ele vai ficar... Tem cliente que mais fácil, provavelmente tem cliente que está com vocês lá desde 2010, 2008 e tal. Beleza, aí isso faz com que eles entrem na zona de conforto e não inovem, não criem nada, assim, sabe? E isso é bom do ponto de fluxo de caixa para a classe, mas do ponto de vista de inovação... Mercadológico também é uma merda. Cara, o que eu enxergo disso daí, velho? Tem uma frase do Johnny Martins, não sei se é do Johnny, mas que ele fala muito. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Se tu olhar a maioria dos contadores, qual que é a fisionomia dos caras? Eles têm aquela camisa, uma carteira de cigarro, camisa... Qual que é o shape do cara? É o cara que é gordinho. Aí vamos falar agora, gordofóbico. Beleza, se o cara não cuida do corpo, ele vai cuidar da empresa, irmão. É uma parada que eu acredito muito. Nutricionista gordo, né? Nutricionista gordo. Aí tu chega lá, É estranho, né, velho? Estranho. Cara, eu trabalhei, contando com você, mas eu vi por exemplo, eu trabalhei numa clínica, né? Clínica médica. Eu vi os médicos fumando. Velho. Pô, aí como é que você vai, pô? Você vai se consultar com um médico, o cara que fuma. E o cara cuida de pulmão, né? Porque ele é especialista em pulmão. Pô, acho que era até endócrino, essas paradas aí, velho. É igual, velho, assim... Tu chega num contador, maioria estereótipo. Imagine um contador, aí tu vê cara de cabecinha branca, calvo. Tá na moda agora ser calvo, todo mundo fazendo implante. Esse perfil, camisetinha xadrez ou listrada, né? Cheio de papel aqui, uma biquezinha aqui dentro. E aqui, tipo, porteiro, barrigudo, com a camisa toda poída e a mesa cheia de papel, velho. Essa é a imagem que a galera pensa de um contador. E aí tu pensa, irmão, se o cara não cuida dele, ele vai cuidar da empresa? Não vai. Então,
esse cara, ele tá numa zona de conforto extrema. Ele tá numa zona de conforto extrema. E aí o que ele pensa? Ele falou, meu irmão, o cara tá comigo há 20 anos e não vai embora não, pô. Aí me vem uma contabilidade online e engole esse cara, pô. Engole esse cara. E ele fica numa zona de conforto, não, porque vai ter a vaquinha leiteira, né? Sabe a história da vaquinha leiteira? Sim. E aí ele fica contando com essa vaquinha leiteira e uma hora essa vaquinha leiteira vai embora. E esse cara tá fadado ao fracasso. Qual que é a minha visão desse cara? Tem prazo de validade, pô. Ele tem prazo de validade e mais que isso. O que não inova, ele tem prazo de validade igual o leite aberto fora da geladeira. Ele vai apodrecer muito mais rápido, irmão. Já deixou o leite, abriu o leite, botou na geladeira e depois deixou fora? Ele apodrece de um dia pra noite. E se tu ficar uma semana fora de casa, porque já aconteceu comigo, e deixar ele fora, ele explode, pô, a caixa. Ele explode e derrama tudo, vira uma merda, irmão. Então o cara caga o mercado todinho. O que eu quero dizer com isso? Esse cara, ele não evolui, ele não contribui pro mercado e ainda vai pros eventos CRC, Sescom e o cara é 4, cara. Porque essas tecnologias aí, sistema não funciona, e esses meninos querendo fazer coach, tem um menino lá querendo palestrar de motivação. Não, mano, eu não faço motivação, eu faço ativação, velho. Eu faço o cara ativar a mente dele e falar assim, bicho, acorda pra vida, irmão. Se você continuar nessa mesmice, tu tá fudido, porra. Tu vai ficar preso atrás de tela. O que muita gente não consegue aceitar hoje, no meu modelo, na minha visão, é que, bicho, tu não precisa estar no escritório pro escritório rodar, pô. E aí foi quando eu criei a empresa de educação com o Melk, que é a empresa que a gente tem hoje, que é a PNDE, Plataforma Nacional de Desenvolvimento Empresarial. Que o objetivo da gente é desenvolver negócio e tirar a galera do operacional, porra. A gente tem um método chamado GAD, que é gestão à distância. O cara não precisa pisar na porra da empresa, irmão. Mas tem o cara, né? O cara ir lá, abrir, imprimir o extrato e fazer conciliação. Assim. Tá aqui, tá lançado. Tá aqui, pega o marca-texto. Ainda tinha um carimbo ainda, conciliar. Caralho, ainda tinha um carimbo, velho. Tinha um carimbo ainda, conciliar. Era 30 carimbos, era um conciliado, contabilizado. Conciliado, puta que pariu, irmão. Não tem Carimbo ainda. cara... Eu não peguei essa época ainda. Não, eu peguei a época do disquete, mano. Tá louco. Esse cara, velho, ele tá fadado ao fracasso, velho. Ele vai ser engolido, pô, pelos menininhos novinhos, com um cara de 20 anos, que fala assim, não, isso não resolve. Não resolve, mano. É tipo assim, eu tava falando pro Matheus, velho. Hoje a minha função na agência contábil é pegar o cliente e conectar ele no ecossistema. É um sistema fluido, irmão. É um sistema fluido. Eu mando nome, e-mail, telefone, valor de abertura e honorário. São 5 informações que eu mando pro pessoal de CS. Plá, toca aí, pô. Fulano, tô te ligando, já tem um processo, pô. É fluido. É fluido, tá ligado? E aí, esse cara não se adapta, vai pra essas reuniões, vai pros eventos, fica reclamando da vida. Mas esse cara, ele não quer mudar a mentalidade, não quer definir um nicho, ele não quer parar e mapear o processo. Porque qual que é a minha promessa no Contador 5.0? É tirar o cara do operacional e ter uma operação autogerenciável e lucrativa. Autogerenciável e lucrativa, ou seja, o cara não... A operação, ela funciona. Aí quando eu falo autogerenciável, o cara acha que vai acontecer isso aqui, ó. Esse corte vai ficar bem legal. Agora eu vou sair da operação, contratei você. Plô, sai da operação. Irmão, você vai se fuder pra caralho antes de sair da operação, velho. Tu vai trabalhar, tu trabalha 8 horas, tu vai trabalhar 12, 14 horas pra tu sair da operação. Porque, porra, o foguete ele gasta 80% do combustível na hora de decolar e ele fica 20% em voo de cruzeiro. Então, tipo, tu vai gastar energia para um caralho pra tu conseguir sair da operação. Mas na hora que tu sair, irmão, tu vai ganhar 10, 20, 15, quanto você quiser e achar que é possível, fora da operação, sem pisar no escritório, pô. De maneira recorrente. E aí é um modelo ideal, lindo, que eu acredito da contabilidade, que é o 5.0. Onde você tem escala, você tem recorrência, você tem um negócio, uma necessidade de mercado, e que você não precisa ficar preso na operação, pô. E tu acha que o contador, então, ele saindo da operação, o que, é que ele vai fazer? Ele vai se relacionar com os clientes? Ele vai criar novos negócios. Criar novos... Pra ele não se fuder lá na frente quando chegar algum governo e falar contabilidade não é mais obrigatória. E aí? Aí o cara que só sabe débito e crédito, ele tá fudido, pô. O cara que não estudou coaching, marketing digital, relacionamentos, tecnologia, outras habilidades, ele tá fudido. Mas tu acha que se a contabilidade não fosse obrigatória, você acha que mudaria isso aí, esse cenário? Com certeza, irmão. Você acha? É porque assim, por exemplo... Eu tenho certeza. Bota o cara pra enviar uma declaração, você acha que ele enviaria?
Eu acho que, na minha visão, acho que se a contabilidade não fosse obrigatória, aí sim os empresários iam dar valor para a contabilidade. Porque se ele fosse fazer ali essas coisas, tipo, contabilizar... Então, Ele, mas... ele ia tentar fazer por conta própria, ia se foder. e aí sim Porque assim, não dá pra mudar. Quer ver um negócio? 500 anos de história, nossa, porque o Brasil ele é burocrático, tá no Culturalmente, saco, tá no saco do português. É. Então, enquanto tiver burocracia, enquanto tiver Brasil, vai ter burocracia. Então, por mais que tire isso, sempre vai ter. Existe 65 obrigações acessórias. Vai ter sempre alguma coisa que vai estar... Sim. Vem cá, é obrigatório as empresas terem marketing? Não, É obrigatório a empresa fazer conteúdo de qualidade? não. E por que tá todo mundo nesse rolê? Porque isso aqui dá lucratividade, né? É porque é uma necessidade de mercado, irmão. Não é obrigação, mas é uma necessidade. O mercado clama por isso. Hoje não existe mais empresa de contabilidade que faz marketing digital. Existe empresa midiática que faz contabilidade. Se o cara não tá na mídia, irmão, é questão de tempo. O mais conhecido vence o melhor, pô. Sim. Vamos lá. Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto né? não é lembrado, pô. Falem bem, falem mal, é Google Trends, mano. É. Trend Tropics, tá ligado? Então, tipo assim, se o cara não se adaptar, eu sou daqueles que eu acredito que a contabilidade vai acabar, porra. O contador não. A contabilidade vai acabar. Por que pessoas é o game changer? Porque o contador é uma pessoa. A contabilidade é um mercado. E o mercado de contabilidade vai acabar. Ele vai acabar. O BPO tá vindo muito forte. Tecnologia tá vindo muito forte. O Pix que foi criado foi porque a receita é boa. Ai, que lógico que não, irmão. Isso é tudo meio deles lastrearem tudo, deixarem tudo numa nuvem tecnológica e falar, contador, não preciso mais de tu não. Contador, irmão, olha como é que eu percebo que é o ecossistema. O governo tá aqui. O empresário tá aqui. Quem é o trouxa que tá aqui no meio? Contador. É o contador, pô. Trabalha pro Estado e é financiado pela... Ele setor recebe, privado. exatamente, ele 60% do nosso trabalho é pro governo, pô. É. Beleza. Como é que eu inverto isso? Como é que eu gero mais valor pro empresário, que é quem tá me pagando? É ligando pra ele, e aí, como é que tá teu filho? Tá bem? É me relacionando. É o over delivery, na verdade, Over né? delivery, velho. Que vai segurar ali o empresário. Sabe qual é o futuro do rolê? Todinho, irmão. Anota isso aí, velho. Criação de ecossistema, velho. É por isso que eu tô no mercado de educação, irmão. É por isso que também essas grandes empresas criam esse ecossistema, né? Tipo a Sony cria um ecossistema, Apple. várias empresas, a Apple cria o ecossistema dela, porque, por exemplo, eu entrei no iPhone e comprei um Mac, eu fui pro Mac. Apple Watch. O fone. Cara, pra eu o sair João disso Kepler- aqui é muito difícil, porque Eu não saio nunca. Eu não saio nunca, é velho. sério, eu copio um Pix no Mac. E cola aqui, pô. e colo aqui direto, velho. É, massa. O João Kepler ele fala muito disso aí. Quem não sabe, ele é investidor de A startup. gente tava com ele semana retrasada. É. Ele vai investir em um dos nossos negócios lá do ecossistema. Show de bola. Ele é sensacional, cara. Da Posição 9 Investimento. Ele fala que, assim, a tendência é toda empresa, isso não é ele que fala, é o mercado lá nos Estados Unidos, toda empresa ela vai ter que ter um braço financeiro e ter que ter um braço de educação. E com base nisso, aí você começa, aqui é o último estágio que ele fala lá, você seguindo é mais ou menos isso aí, né? Você segue vários estágios e o último estágio é justamente isso, é o ecossistema. É uma Apple. A Apple É a hoje nova economia, pô. é o maior banco vai ser o maior banco do mundo, tem sistema de treinamento lá para os devs, tem um ecossistema fodido. Velho. É o maior ecossistema que tem hoje no mundo, é a Apple. Aí o que a gente criou? Diante disso aqui tudo, velho, depois que eu criei o Contador 5.0, eu entendi que o contador, ele tinha uma dor latente fodida, velho. Que era o quê? Educação. Pessoas, irmão. Educação. O contador, ele tem uma puta dor de educação com quem? Com o time dele. Anota isso aí também, viu? Que essa aqui vai ficar gravada. O que significa time? Toda iniciativa é melhor em equipe. Pegou o código? Toda iniciativa é melhor em equipe. Que aí é o time 5.0, né? Logicamente, tem que ser 5.0. E
ele tem uma puta dor com quem? Com o cliente, que é quem? O empresário. E aí eu fui pensando, entendendo essa dor aqui, educacional, eu criei um produto também para o time. Tem um evento chamado Time 5.0, que é onde eu ensino esses 5 passos na linguagem do funcionário. Lembra que lá atrás o CAP, contador de alta performance, deu ruim, eu entendi que a merda que era? Sim. Eu falei, caralho, eu preciso falar disso aqui na linguagem do time, que é o outro lado da moeda. O contador olha de uma ótica e o time olha de outra ótica. Então, quando eu falo assim, contador, tu tem que ter processo mapeado. Eu falo, time, você tem que seguir a porra do processo. Aqui eu falo, time, contador, você tem que treinar o teu time. Eu falo, time, você tem que ser treinado, você tem que estudar, porra. Quando eu falo, contador, você tem que implementar nova tecnologia. Time, não fode a porra da implementação do sistema, porra. Por quê? Tu vai A implementar. maior resistência É do time, velho. Porque o contador muitas vezes não tá na frontline ali, porra. E aí o time que trava isso. E aí o contador não consegue escalar, crescer o negócio dele por conta disso aqui. Ah, beleza, mas agora eu tô implementando lá um portal do cliente da ON. Da Domínio A. Eu tenho que educar meu cliente. Então o que eu mais faço? O que eu entendi aqui nas palestras e em todo nesse rolê? Eu passei, não é muito, mas foi 30 consultorias, velho. Eu estive dentro de 30 escritórios falando assim, irmão, todo dia convivendo com o time, convivendo com a galera. E eu já tive mais de 100 alunos aí nas minhas mentorias. Ah, Felipe, grande bosta, não é muita coisa. Irmão, tu entrar dentro de uma contabilidade, pega essa pirâmide. Eu comecei no coach, eu queria treinar pessoas. Todas as pessoas, elas estão trabalhando aonde? Ou elas têm o quê? Empresa. Mas quem que cuida dessas empresas? A contabilidade. Então, se tu pega uma contabilidade, ela vai ter ali, na média, 50 empresas. Se cada empresa tiver 3 pessoas, a gente tá falando de 150 pessoas. Eita, glória, mano. 150 pessoas. 150 pessoas. Aí vamos brincar, pô. Bota um 0 aqui, bota um 0 aqui, bota um 0 aqui, bota um 0 aqui. Aí tu vai numa progressão gigantesca. Então, sem contabilidade, 15 mil pessoas. 15 mil pessoas. Olha o impacto de transformação que o contador tem, velho. Olha a responsabilidade social que um contador tem. Então, se um contador ele não educar as empresas, o que ele vai fazer? E aí foi quando nasceu o PNDE, que é a empresa que a gente tem 6 meses, velho. A gente tem um evento chamado Escala Empresarial. O que é o Escala Empresarial? É um evento que a gente ensina tudo isso aqui que eu falei do contador também para o empresário. Porque no contador 5.0 eu tenho uma linguagem para o contador. Porque eu vivi essa porra, mano. 15 anos. Eu abri a tela, eu configurei parametrização, parâmetros, essas porra tudo no sistema. Eu fiz, na real. Eu não vi, igual eu te falei, eu não vi num vídeo no YouTube, li num livro, falei, agora eu vou treinar o contador. Porra nenhuma, eu fiz, mano. Eu sangrei nisso. Eu quebrei ponte com minha família, com meu irmão, com minha irmã, com meu pai, com a minha esposa. Eu cheguei a separar, irmão, de tão workaholic que eu fui, pô, pra fazer isso aqui virar. E eu entendi que eu precisava treinar o time, tá rodando. Agora vamos resolver a outra dor. E aí nasceu o PNDE, velho, que é uma plataforma nacional de desenvolvimento, não é só educação, palestrinha, é desenvolvimento. Por quê? O que a gente fez aqui? Desenvolvimento empresarial. A gente criou um ecossistema. Então hoje a gente tem contabilidade, a gente tem advocacia, a gente tem agência de marketing, a gente tem empresa de consórcio para fazer alavancagem, e tudo começa com educação empresarial. A gente educa o cara entra para uma mentoria e ele fala, porra, eu preciso do marketing, tá aqui. Eu preciso do contador, tá aqui. Eu preciso de um advogado, tá aqui. Registrar a marca, tá aqui. Eu preciso alavancar patrimônio, tá aqui. Então a gente criou isso daqui. Que agora eu vou até aproveitar para fazer um merchanzinho aqui, tá? Dia 14 e 15, já anota aí na agenda de vocês, e vocês também. 14 e 15 de 14 e 15 de dezembro. Então esse podcast tem que sair antes de 14 e 15 de dezembro, viu? A gente vai fazer o maior encontro de empresários vida real. O que é empresário vida real do Brasil, velho? É o cara que não é o Faria Limer, mano. Não é aquele cara empreendedorzinho de palco. É aquele cara que tá com a barriga no balcão, se fudendo, que não tem gestão, que não tem marketing, que não tem um gerente, não tem porra nenhuma. E ele precisa desenvolver o negócio dele. Vai acontecer 14 e 15 de dezembro.
aqui em Brasília. Um evento para mais de 1.000 pessoas, véio. Mais de 1.000 empresários. E aí, quem que a gente vai trazer? A gente tá trazendo Alfredo Soares, conhece? Conheço. Já ouviu falar? G4? G4. A gente tá trazendo Geraldo Rufino, já ouviu falar? Ah, com A certeza. gente tá trazendo Felipe Setúbal, irmão. Ei, Felipe Setúbal vai estar no palco palestrando com esses Mas caras. tem um sobrenome Setúbal que é bem famoso aí. Os donos do Itaú. Ah, o Setúbal, é Do Itaú, verdade, pô. é a família Setúbal. Do Itaú. É, claro, é do Itaú. É, pô. A gente é lá. Será que tu... Tô esperando vocês e o Família Setúbal venham me resgatar. Faz um pix logo aí no Itaú. Abre um personalité pra mim também. Cara, a gente tá trazendo também a Cris Arcangeli. Conhece a Cris Arcangeli? Shark Tank. A gente tá trazendo o Wilton da Xerimbom. Já ouviu falar da Xerimbom? Os caras são a maior cafeteria do Brasil, com 800 franquias, velho. A gente tá trazendo o Rafael Costa, que era daqui de Brasília, foi pra São Paulo, tá Vai estourado. ser lá no Ulisses? Ulisses Cara, eu Guimarães. recebi teu Edson. Bateu aí também, né? Equipe de marketing, parabéns. Tá chegando. Juan, meus parabéns, viu? Ah, rapaz, Eu recebi eu também, fiz o esse errado, eu cadastro recebi do também. lead lá. Cadastrou. Comercial não te ligou, não? Não, Comercial não, tá errando. Recebi uma mensagem automática no WhatsApp. Ah, então é isso mesmo. É, o primeiro robô aí, se você responder, aí prepara, irmão. Mas Cara, foi mas, essa semana. mas sério, eu nunca respondo essas paradas, velho. Não? Não, nunca Então- respondo, mano. Qual a melhor forma de chegar um cara até você, irmão? Cara, no Instagram. BDRzão, tipo outbound. Direct. Não, Outboundzão, chegar e falar, e aí, Matheus, tudo bem? Vi que você tem um perfil empreendedor. No Instagram. Você já Ou ouviu no falar desse direct cara empresarial? No meu caso é o Aparecer. WhatsApp, mas o cara tem que ficar enviando, tipo, até dezembro Não, ele tem pô. que me enviar toda semana. Antecipação. O Senão eu WhatsApp eu não esqueço. respondo, velho. Agora, pergunta aqui de mercado, assim, já pra levar pra reunião de marketing amanhã. E-mail, velho. Vocês abrem e-mail? Não abro e-mail, velho. E-mail, velho. Eu vejo o e-mail, eu já excluo, velho. Cara, E-mail é o pior pra mim, velho. Tipo, eu não vejo e-mail. que merda, hein? Mas o contador Mas é e-mail. muita gente fala que o e-mail é um potencial, essas paradas. Só que, velho, no começo da startup, da Easy Job, eu fiz essa parada de e-mail. Eu usei Disparou. até aquele. Eu fiz muito disparo, velho. Active? Não, usei o Apollo. Acho que é Eu nem Apollo. ouvi falar. Não, disparei, você pega lá. Ativo é muito caro. Não, aí o Não, Apollo- pô. porque o Apollo- Paga o HubSpot pra tu ver. Não, O é porque Zorro, tu já viu? Zorro. O Zorro Não, é- o Zorro é ecossistema fudido. O Apollo é porque você pode usar gratuitamente, você pode mandar 100, 150 por dia. E eu usei o Apollo. Eu Por tava dia? Tava no começo, Não, continha básico. né? Eu falei, velho, não vou gastar com ferramenta, É isso. né? Aí É que eu falei, quatro, cara, e tipo assim, não rendeu nada, tá? Caralho, 4.500 e-mails, velho. É, não rendeu Apollo. nada, tá? Hashtag Apollo. Não, mas e-mail assim é. Mas é porque e-mail coisa você tem de que- 1%, 2%. É, porque, pelo menos no meu, é porque o meu é aquela parada, velho. É, eu investi mais no relacionamento. É isso que eu ia te falar. Teu o, rolê- meu é muito mais relacionamento do que tá mandando e-mail É, disparando. vai ter que fazer igual o amigo dele lá, fazer jantar, não sei o quê. Isso mesmo, fazer evento. O teu é esse aí, velho. Cara, evento. Cara, como eu vim do marketing multinível também, eu acredito muito no evento. Porque nada supera, velho, o aperto de mão. Meu sócio do PNDE, o Melk, velho, ele é um cara que ele é um empresário vida real. O bicho tem a 5ª série, veio da Vila Guaíra, lá no Céu Azul. E o cara hoje tem um patrimônio de mais de 10 milhões, fatura mais de 200 mil por mês, no lucro líquido, tá ligado? Uhum. Ele é um cara muito foda. E tipo assim, ele fala, bicho, eu não uso nada dessas porra aí. Se o cara quiser fechar negócio comigo, ele vai vir. Ou a gente fechou no um bigode. negócio. É no bigode. É. Ou a gente fechou um negócio na 44 em Goiânia, velho. A reunião foi no meio. Vocês sabem o que é 44 em Goiânia? Não, É de pois. roupa? Aquele polozão de moda, É. assim, mal movimentadão, velho. Cheio de gente, tipo a 25 de março. Aham. Aí a gente, como ele tem feira, galeria, ele é dono da Feira dos Goianos também. Uhum. Ele chegou lá, a gente foi fazer uma reunião com um cara no meio da rua, literalmente, pô. Ele chegou, ó, a gente quer fazer um evento aqui em Goiânia, dia tal e tal e tal e tal, bora fazer comigo? Bora, então beleza. Pegou aqui, ó, pega meu irmão aqui, tá fechado. Fomos embora, irmão. Ele sim, faz mas- negócio assim. Ele fechou a compra de um lote lá em Goiânia, semana retrasada, assim, ó, plá, perdi mão. Pra ele apertou a mão, irmão. É isso Tá aí. valendo. Tá valendo. Então. Caminhando pro final. É, isso que eu ia falar. Cara, Você deu uma caminhando pro final, respirada porque. aí, ó. É porque o diretor ali já deu uma olhada pra mim. Ô, já. diretor, me libera. O diretor já me deu uma olhada ali já. Olhei o relógio aqui agora também, eu falei, tá bom.
Vocês falam pra caramba em 2 horas, velho. Tem memória aí, velho? Não, tipo assim, Abelzinho, ó. eu fiz... É porque eu veio preparado. Eu fiz todo um cronograma aqui de perguntas. Só que Eu não só respondi precisei 2, fazer. pô. Não precisei fazer porque você já respondeu tudo já. Caraca, Você mentira. já foi Gabaritei. respondendo, foi. Que E bom. se você puder falar também aí pra gente, né? Pra gente ir pros finais. Cara, quais são os próximos passos aí? Quais são as novidades? Você já falou, na verdade, que é a escala, né? O Escala empresarial. Mas assim, qual é os Cara, próximos passos aí pro Contador 5.0? O que a Se gente tem alguma novidade? tem demais, sempre tem, o melhor ainda tá por vir, pô. Acredito muito nisso sempre. Cara, o Contador 5.0. Ano que vem a gente vai estar com a meta aí de fazer 12 eventos no ano, né? Um evento em cada mês aqui em Brasília. Meu foco é Brasília, é transformar na real, é revolucionar. O meu propósito do Contador 5.0 é revolucionar o mercado de contabilidade. É literalmente o contador, aquele dinossauro que a gente falou o podcast inteiro aqui, olhar e falar, caralho, tem que mudar. É chegar nesse cara e quebrar o paradigma desse cara que acha que não tem que mudar, que não tem que fazer nada de diferente. Ano que vem, 12 eventos desse. O PNDE é fazer 25 eventos, a gente quer fazer, rodando no Brasil. Pra quê? Pra tirar a galera do operacional, velho. Ninguém constrói uma empresa pra ficar preso nela, pô. Ninguém é o Pablo Escobar que, porra, vai construir a própria cadeia e morar dentro da cadeia, tá ligado? Então eu acredito que ninguém constrói empresa pra ficar preso nela. Então, tipo, é tirar o cara do operacional e fazer o cara ter um lifestyle, pô. É fazer o cara vivenciar e desfrutar daquilo que ele tá plantando, pô. Próximo passo, então, é isso, é fazer eventos. Porque eu acredito que a educação não é uma forma de mudar a economia. É a melhor forma, velho. Pô, se tu educa um filho bem, esse cara não vai virar um marginal. Se tu dá abraço, carinho, afeto pro teu filho, ele não vai virar um marginal, velho. É muito baixa essa taxa. A mesma coisa do teu cliente. Se tu tem um cliente satisfeito, um time satisfeito, um cliente educado, ele não vai te dar trabalho e ele vai prosperar o mercado. Então, eu acredito muito nisso, que a educação, ela é o melhor topo de funil para transformar a economia. Boa. Cara, que corte, hein? Cara, tem vários cortes, hein? Eu quero E pra finalizar ali, acho que é a última pergunta que eu vou fazer pra você. Cara, qual a pergunta... Acabou. Ah, não, essa pergunta não quero responder, não. Qual a pergunta que nunca te fizeram e você sempre quis responder? A pergunta que eu não fiz aqui Ah, e que você gostaria de responder. que nunca me fizeram, mas aí é a mesma coisa. Cara, eu acho que nenhum. Eu falei pra caralho hoje, velho. Eu gostei muito. Queria até parabenizar vocês pelo projeto aí, pelo podcast. Foi uma vibe muito massa, eu acho que rolou muito rapport. Eu mesmo tive vários insights, já anotei vários aqui. Consegui criar muitas linhas de raciocínio aqui que eu nem, tipo assim, imaginava que ia sair. Cara, tu me salvou minha vida e eu vou deixar registrado. Salvou meu casamento, você não faz ideia. Caramba, mano. Foi massa pra caralho, velho. Chorei aqui. Vou casar. Eu gravei, vou postar. Velho. Chorando lá. E assim, quem estiver olhando isso aqui, velho, assistindo isso daqui, eu tenho uma mensagem pra todo mundo que tá, pra todos os homens, né, principalmente. Você que tá solteira, irmão, arruma uma mulher. Você que tá namorando, casa. E você que tá casado, faça filhos. Sossegue e faça filho. Segue e faça filhos. Vou casar. Quando você falou isso, cara, tô no caminho certo. Irmão, casamento transforma a vida do homem, irmão. Mas assim, desde o meu namoro, desde que eu comecei a namorar mesmo, cara, a minha vida, ela mudou bastante. E a gente cresceu junto, eu e ela. Isso é massa. Então assim, eu tive promoção, ela teve promoção também, a gente foi crescendo, aí eu virei só, assim, a vida dela. Sincronicidade, velho. Vocês estão em sincronia, vocês estão vivendo. Vocês estão em unidade, velho. É porque essa cultura woke tá desvirtuando isso, né? É, A gente velho. tem que trazer pra dentro do... Às vezes o conservadorismo faz sentido. Cara, Faz. no meu casamento até falei com o videomaker que eu contratei, né? Eu falei, cara, nos vídeos que você vai fazer, eu quero trazer essa parada mesmo assim, cara, a mulher, ela é a base, né? Tipo, trazer essa parada mesmo do homem e da mulher, né? Sim, pô, tem que ter. Não ter realmente ali o sentido do que é o casamento, até porque eu também sou cristão também, né? Então, Massa. cara, casar na igreja e mostrar realmente ali Sim. o que o homem e a mulher, né? Deixa eu te falar uma parada. Já ouviu falar do Felipe Tito? Já. Felipe Tito.
O Tito, velho, no dia que eu conheci ele, velho, eu trocando ideia com ele, eu falei, Titão, e como é que tu lida com a mulherada e tal, velho, o assédio todinho? Ele falou, Sobre mano, muito assédio, né? porra, o cara é bonitão, shapeado e tal, rico, multimilionário, 8 carros, 9 motos, ele tem um lago em casa, irmão, uma academia, ele tem uma loja da Louis Vuitton em casa, velho, o bicho é muito bravo. Eu sou muito fã, um abraço pra você, Titão. Eu perguntei pra ele como é que ele lidava com esse assédio, uma coisa que ninguém sabe. Tá ligado que o Tito é casado há 18 anos? Não sabe. Ele é casado, mano, e ninguém sabe, tá ligado? Só que ele preserva uma imagem, ele tem uma postura muito pica, velho. Muito brabo mesmo. Só que ninguém precisa saber que ele é casado, mas ele fala assim, irmão, ninguém precisa saber que eu sou casado, mas todo mundo precisa conhecer meus princípios. Então, tipo, não é porque eu sou casado ou não que eu vou sair pegando todo mundo, velho. Tá ligado? Eu achei isso muito foda dele. Então, velho, o fim, eu acredito muito nisso. Isso é uma passagem bíblica. O fim é sempre melhor do que o começo, velho. Esse cara aqui? É. Achei bonito, né? Ele é bonito e rico, velho. Quem segue ele é da- a Ellen, minha sócia. Sou solteiro. Achei que ela era casada. Não, é solteira. Mas enfim, cara, valeu. Obrigadão, Bom, velho. depois desse bate-papo. Tamo junto. Se quiser me chamar de novo. Se tiver vir, então eu venho todo dia. Agradecer ao William, aquele que trouxe o William, um beijo pra você e pro Eduardo, viu? Vocês são foda. Mas é isso. Meu diretor que já tá brigando aí comigo já. Mas foi que 2 horas? 1h50, 2 horas praticamente. Isso aqui vai pro YouTube? Vai pro Então YouTube. manda um CTA aí pra galera. Você que não se inscreveu no canal, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo. Né? Deixa tuas redes sociais também. Cara, minha rede social é @OFILLYPE, ou Felipe Setúbal. Aí, ó. Só tem ele. Felipe Setúbal. E só tem Vamos uma colocar mão. o link aqui na descrição. Na descrição aí, manda os links. Aí fica aí com nossos diretores aí de... Um beijo e até o próximo episódio desse podcast. Valeu. Valeu, obrigado. Um papo muito bom. E a gente encerra agora o nosso 6º episódio dos Contadores. Obrigado. Falou.